Lei 10.406 institui o Código Civil. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Parte geral, livro 1 das pessoas, título 1 das pessoas naturais, capítulo 1 da personalidade e da capacidade. Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 1. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Inciso 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Inciso 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Inciso 4. Os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade. Inciso 1. Pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Inciso 2. Pelo casamento. Inciso 3. Pelo exercício de emprego público efetivo. Inciso 4. Pela colação de grau em curso de ensino superior. Inciso 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte, presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação da ausência. Inciso 1º. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Inciso 2º. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração de morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar data provável do falecimento. Artigo 8º. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Artigo 9. Serão registrados em registro público. Inciso 1. Os nascimentos, casamentos e óbitos. Inciso 2. A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Inciso 3. A interdição, por incapacidade absoluta ou relativa. Inciso 4. A sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Artigo 10. Far-se-á a averbação em registro público. Inciso 1. Das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Inciso 2. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Dos direitos da personalidade. Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único.
Não se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta ou colateral até quarto grau. Artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial. Artigo 14. É válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Artigo 19. O pseudônimo, adotado para atividades lícitas, goza de proteção, que se dá ao nome. Artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar, ao contrário, a esta norma. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei, e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos! Dando continuação ao Código Civil, hoje são quinta-feira, 19 de setembro de 2019. A lei está atualizada até a data de hoje. A fonte é o site do planalto.gov.br. Capítulo 3 da ausência. Seção 1 da curadoria dos bens do ausente. Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador, a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe a curador. Artigo 23. Também se declara a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar o mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Artigo 24. O juiz que nomear o curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações conforme as circunstâncias, observando no que for aplicável o disposto a respeito dos tutores e curadores. Artigo 25. O cônjuge
do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Parágrafo 1º. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais e aos descendentes nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Parágrafo 2º. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Parágrafo 3º. Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Seção 2 da sucessão provisória. Artigo 26. Decorridos 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador, em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Artigo 27. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados, inciso 1, o cônjuge não separado judicialmente, 2. Os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, 3. Os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, 4. Os credores de obrigações vencidas e não pagas. Artigo 28. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois da publicada pela imprensa, mas logo que passe em julgado, proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Parágrafo 1º. Findo o prazo a que se refere o artigo 26, e não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-la ao juízo competente. Parágrafo 2º. Não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o inventário até 30 dias depois de passar em julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida no artigo 1819 e 1823. Artigo 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos à deterioração ou a extravio, em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Artigo 30. Os herdeiros, para se imitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Parágrafo 1º. Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida nesse artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz, e que preste essa garantia. Parágrafo 2º. Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiro, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Artigo 31. Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando ordene o juiz, para lhes evitar a ruína. Artigo 32. Empossado nos bens, os sucessores provisórios ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que de futuro aquele forem removidas. Artigo 33. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Parágrafo único. Se o ausente aparecer e ficar aprovado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Artigo 34. O excluído, segundo o artigo 30 da posse provisória, poderá, justificando falta de meios, e querer-lhe
seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. Artigo 35. Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á, nessa data, aberta a sucessão em favor dos herdeiros, que eram aquele tempo. Artigo 36. Se o ausente aparecer ou se provar a existência, depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nele emitidos, ficando todavia obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas, até a entrega dos bens a seu dono. Seção 3 da sucessão definitiva. Artigo 37. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Artigo 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva, também provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Artigo 39. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem os subrogados, em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Parágrafo único. Se nos 10 anos a que se refere esse artigo, o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, ser localizado nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território federal. Título 2 das pessoas jurídicas. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Artigo 41. São pessoas jurídicas de direito público interno. Inciso 1. A União. Inciso 2. Os Estados, o Distrito Federal e os territórios. Inciso 3. Os municípios. Inciso 4. As autarquias, inclusive as associações públicas. Inciso 5. As demais entidades de caráter público criadas por lei. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado regem-se no que couber quanto ao funcionamento pelas normas deste Código. Artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes, que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado. Inciso 1. As associações. Inciso 2. As sociedades. Inciso 3. As fundações. Inciso 4. As organizações religiosas. Inciso 5. Os partidos políticos. Inciso 6. As empresas individuais de responsabilidade limitada. Parágrafo 1º. São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários a seu funcionamento. Parágrafo 2º. As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 2 da parte especial deste Código. Parágrafo 3º. Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica. Artigo 45. Começa a existência legal
das pessoas jurídicas de direito privado, com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Artigo 46. O registro declarará: inciso 1. A denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. Inciso 2. O nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. Inciso 3. O modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Inciso 4. Se o ato constitutivo é reformável, no tocante à administração, e de que modo. Inciso 5. Seus membros respondem ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais. Inciso 6. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio neste caso. Artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes, definidos no ato constitutivo. Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo seu ato constitutivo dispuser de modo diverso. Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Artigo 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Artigo 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação, em benefício de todos. Artigo 50. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares, de administradores e de sócios de pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Parágrafo 1º. Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizada por: inciso 1. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Inciso 2. Transferência de ativos e de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Inciso 3. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Parágrafo 3º. O disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios e de administradores à pessoa jurídica. Parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Parágrafo 5º. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração
da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Artigo 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização por seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. Parágrafo 1º. Far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a verbação de sua dissolução. Parágrafo 2º. As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. Parágrafo 3º. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Artigo 42. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos! Hoje é quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Atualização desta lei até a presente data. Fonte do conteúdo, planalto.gov.br. Dando continuação então ao Código Civil. Capítulo 2 das Associações. Artigo 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. Artigo 54. Sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá: inciso 1. A denominação, os fins e a sede da associação. 2. Os requisitos para admissão, demissão ou exclusão de associados. 3. Os direitos e deveres dos associados. 4. As fontes de recursos para sua manutenção. 5. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. 6. As condições para alteração das disposições estatutárias e para dissolução. 7. A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Artigo 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Artigo 56. A qualidade de associado é intransmissível, se o Estatuto não dispuser o contrário. Parágrafo único. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si, na atribuição da qualidade de associado ou adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do Estatuto. Artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no Estatuto. Artigo 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no Estatuto. Artigo 59. Compete privativamente à Assembleia Geral: 1. Destituir os administradores. 2. Alterar o Estatuto. Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos 1º e 2º deste artigo, é exigido deliberação da Assembleia Especial convocada para esse fim, cujo quórum será o estabelecido no Estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. Artigo 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantido 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Artigo 61.
Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos, designada no Estatuto, ou omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Parágrafo 1º. Por cláusula do Estatuto ou no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem esses, antes da destinação da remanescente referida neste artigo, receber em restituição atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. Parágrafo 2º. Não existindo no município, no estado, no Distrito Federal ou no território em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer de seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei, e assista até ao final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo, bons estudos! Dando continuação ao Código Civil, quanto à atualização, hoje é quinta-feira, 19 de setembro de 2019. A lei está atualizada até a presente data, fonte planalto.gov.br. Capítulo 3 das Fundações, artigo 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para os fins de 1. Assistência social. 2. Cultura, defesa, conservação do patrimônio histórico e artístico. 3. Educação. 4. Saúde. 5. Segurança alimentar e nutricional. 6. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. 7. Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. Inciso 8. Promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. 9. Atividades religiosas. Artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação, que se propõe a fim igual ou semelhante. Artigo 64. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados e, se não o fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Artigo 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases, o estatuto da fundação projetada, submetendo em seguida à aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Parágrafo único. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou não havendo prazo, em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. Artigo 66. Valerá pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. Parágrafo 1º. Se funcionarem no Distrito Federal ou em território,
caberá ao órgão ou Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 2º. Se estenderem a atividade por mais de um estado, caberá o encargo em cada um deles ao respectivo Ministério Público. Artigo 67. Para que se possa alterar o Estatuto da Fundação, é mister que a reforma, inciso 1, seja deliberada por 2/3 dos competentes para gerir e representar a Fundação. 2. Não contrarie ou desvirtue o fim desta. 3. Seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, ou no caso de o Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Artigo 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da Fundação, ao submeterem o Estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em 10 dias. Artigo 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a Fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo ou no estatuto em outra fundação, designada pelo juiz a que se proponha a fim igual ou semelhante. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei, e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos. Dando continuação ao Código Civil. Quanto à atualização, hoje é quinta, 19 de setembro de 2019. Está atualizado então até o dia de hoje. Fonte de conteúdo, planalto.gov.br. Título 3 do domicílio. Artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabeleça sua residência com ânimo definitivo. Artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio qualquer delas. Artigo 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Artigo 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde for encontrada. Artigo 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com intenção manifesta de o mudar. Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares que deixa e por onde vai, ou se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem. Artigo 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é 1. Da União, o Distrito Federal. 2. Dos Estados e Territórios, as respectivas capitais. 3. Do município, o lugar onde funciona a administração municipal. 4. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Parágrafo 1º.
Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Parágrafo 2º. Se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ela corresponder. Artigo 76. Tem domicílio necessário ou incapaz o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. O do militar, onde servir, e sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Artigo 77. O agente diplomático do Brasil, que citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Artigo 78. Nos contratos escritos, poderão os contraentes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei, e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo, bons estudos! Hoje é quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Está atualizado até a presente data. Fonte de conteúdo planalto.gov.br. Continuação do Código Civil. Livro 2 dos bens. Título único. Das diferentes classes de bens. Capítulo 1 dos bens considerados em si mesmos. Seção 1 dos bens imóveis. Artigo 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se incorporar natural ou artificialmente. Artigo 80. Consideram-se imóveis para efeitos legais. Inciso 1. Os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Inciso 2. O direito à sucessão aberta. Artigo 81. Não perdem o caráter de imóveis. Inciso 1. As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro lugar. Inciso 2. Os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem. Seção 2 dos bens móveis. Artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômica ou social. Artigo 83. Consideram-se móveis para efeitos legais. Inciso 1. As energias que tenham valor econômico. Inciso 2. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Inciso 3. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Artigo 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis, readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Seção 3. Dos bens fungíveis e consumíveis. Artigo 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros de mesma espécie, qualidade e quantidade. Artigo 86. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação.
Seção 4. Dos bens divisíveis. Artigo 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Artigo 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Seção 5. Dos bens singulares e coletivos. Artigo 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. Artigo 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Artigo 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Capítulo 2. Dos bens reciprocamente considerados. Artigo 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente acessório àquele cuja existência supõe a do principal. Artigo 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação da vontade ou das circunstâncias do caso. Artigo 95. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Artigo 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Parágrafo 1º. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Parágrafo 2º. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Parágrafo 3º. São necessárias as que têm por fim conservar o bem e evitar que se deteriore. Artigo 97. Não consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Capítulo 3. Dos bens públicos. Artigo 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Artigo 99. São bens públicos. Inciso 1. Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. 2. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Inciso 3º. Os dominicais, que constituem um patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público que se tenha dado conduta de direito privado. Artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados observadas as exigências da lei. Artigo 102. Os bens públicos não são sujeitos a uso capião. Artigo 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. Livro 3.
dos fatos jurídicos. Título 1 do negócio jurídico. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 104. A validade do negócio jurídico requer: inciso 1. Agente capaz. Inciso 2. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Inciso 3. Forma prescrita ou não defesa em lei. Artigo 105. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível, ou objeto do direito, ou da obrigação comum. Artigo 6. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Artigo 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Artigo 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. Artigo 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer ou que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Artigo 111. O silêncio importa anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Artigo 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Parágrafo 1º. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, inciso 1, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Inciso 2, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativos ao tipo de negócio. Inciso 3, corresponder à boa-fé. Inciso 4, for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo ser identificável. Inciso 5, corresponder a que seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Parágrafo 2º. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos, diversas daquelas previstas em lei. Artigo 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Capítulo 2 da representação. Artigo 115. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Artigo 116. A manifestação de vontade pelo representante nos limites de seus poderes produz efeitos em relação ao representado. Artigo 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido estabelecidos. Artigo 118. O representante é obrigado a provar às pessoas com quem tratar em nome do representado
a sua qualidade é a extensão de seus poderes, sob pena de, não o fazendo, responder pelos atos que a esses excederem. Artigo 119. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser conhecido de quem com aquele tratou. Parágrafo único. É de 180 dias a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade o prazo de decadência para pleitear-se a anulação prevista neste artigo. Artigo 120. Os requisitos e os efeitos da representação legal são os estabelecidos nas normas respectivas. Os da representação voluntária são os da parte especial deste Código. Capítulo 3. Da condição, do termo e do encargo. Artigo 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Artigo 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Artigo 123. Invalidam o negócio jurídico que lhes são subordinados. Inciso 1. As condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas. Inciso 2. As condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. Inciso 3. As condições incompreensíveis ou contraditórias. Artigo 124. Tem-se por inexistentes as condições impossíveis, quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível. Artigo 125. Subordinam-se à eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva. Enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Artigo 126. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e pendente, esta fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição, se com ela forem compatíveis. Artigo 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Artigo 128. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe, mas se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme os ditames de boa-fé. Artigo 129. Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Artigo 130. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-la. Artigo 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Artigo 132. Salvo disposição legal ou convencional, em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. Parágrafo 1º. Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Parágrafo 2º. Meado considera-se em qualquer mês, o seu 15º dia. Parágrafo 3º. Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início ou no imediato
se faltar exata correspondência. Parágrafo 4º. Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. Artigo 133. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro e nos contratos em proveito do devedor, salvo quanto a esses, se do teor do instrumento ou das circunstâncias resultar que se estabeleceu a benefício do credor ou de ambos os contratantes. Artigo 134. Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são exequíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. Artigo 135. Ao termo inicial e final, aplicam-se no que couber as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. Artigo 136. O encargo não suspende a aquisição, nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente, como condição suspensiva. Artigo 137. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. Capítulo 4 dos efeitos do negócio jurídico. Seção 1 do erro ou ignorância. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos. Hoje é sexta-feira, 20 de setembro de 2019. Então, a presente lei está atualizada até a data de hoje. Fonte planalto.gov.br. Dando continuação ao Código Civil. Capítulo 4 dos defeitos do negócio jurídico. Seção 1 do erro ou ignorância. Artigo 138. São anuláveis os negócios jurídicos quando declarações de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Artigo 139. O erro é substancial quando: inciso 1. Interessa a natureza do negócio ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais. Inciso 2. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Inciso 3. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Artigo 140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Artigo 141. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta. Artigo 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não viciará o negócio, quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada. Artigo 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Artigo 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico, quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige
se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Seção 2 do dolo. Artigo 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. Artigo 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Artigo 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito do fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Artigo 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Artigo 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Artigo 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Seção 3. Da coação. Artigo 151. A coação para viciar a declaração da vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Parágrafo único. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Artigo 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. Artigo 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor referencial. Artigo 154. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. Artigo 155. Subsistirá um negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento, mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto. Seção 4 do estado de perigo. Artigo 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Seção 5 da lesão. Artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestadamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Parágrafo 1º. Aprecia-se a desproporção das prestações
segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Parágrafo 2º. Não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Da fraude contra credores. Artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos dos seus direitos. Parágrafo 1º. Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. Parágrafo 2º. Se os credores, que já o eram ao tempo daqueles atos, podem pleitear a anulação deles. Artigo 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Artigo 160. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço e este for aproximadamente, o corrente desobrigar-se-á depositando em juízo, com a citação de todos os interessados. Parágrafo único. Se inferior, o adquirente, para conservar os bens, poderá depositar o preço que lhes corresponda ao valor real. Artigo 161. A ação, nos casos dos artigos 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé. Artigo 162. O credor quirografário, que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor, em proveito do acervo, sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores, aquilo que recebeu. Artigo 163. Presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Artigo 164. Presumem-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção do estabelecimento mercantil, rural ou industrial, ou à subsistência do devedor e de sua família. Artigo 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo, sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. Parágrafo único. Se esses negócios tinham por único objeto atribuir direitos preferenciais mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará somente na anulação da preferência ajustada. Capítulo 5. Da invalidade do negócio jurídico. Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando, inciso 1, celebrado por pessoa absolutamente incapaz. 5. Da invalidade do negócio jurídico. Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando, inciso 1, celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Inciso 2. For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Inciso 3. O motivo determinante comum a ambas as partes. For ilícito. Inciso 4. Não revestir a forma prescrita em lei. Inciso 5. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Inciso 6. Tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Inciso 7. A lei taxativamente
ou declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem combinar sanção. Artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Parágrafo 1º. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: inciso 1. Aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. Inciso 2. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Inciso 3. Os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Parágrafo 2º. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Artigo 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, quando lhes couber intervir. Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico, ou dos seus efeitos, e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Artigo 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. Artigo 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. Artigo 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. Inciso 1º. Por incapacidade relativa do agente. Inciso 2º. Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Artigo 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo o direito de terceiro. Artigo 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo. Artigo 174. É escusada a confirmação expressa, quando o negócio já foi cumprido, em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava. Artigo 175. A confirmação expressa ou a execução voluntária de negócio anulável nos termos do artigo 172 a 174 importa a extinção de todas as ações ou exceções de que contra ele dispusesse o devedor. Artigo 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se este ader posteriormente. Artigo 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. Só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Artigo 178. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado, inciso 1, no caso de coação, do dia em que ela cessar. Inciso 2, no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. Inciso 3, no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. Artigo 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação.
será este de 2 anos a contar da data da conclusão do ato. Artigo 180. O menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Artigo 181. Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. Artigo 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Artigo 183. A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico, sempre que este puder provar-se por outro meio. Artigo 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável. A invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal. Título 2 dos atos jurídicos lícitos. Artigo 185. Aos atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se, no que couber, as disposições do título anterior. Título 3 dos atos ilícitos. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito, que, ao exercê-lo, excede manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Artigo 188. Não constituem atos ilícitos, inciso 1, os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Inciso 2, a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. No caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos! Hoje é sexta-feira, 20 de setembro de 2019. A lei está atualizada até a data de hoje. Fonte planalto.gov.br. Dando continuação ao Código Civil, título 4, da prescrição e da decadência. Capítulo 1, da prescrição. Seção 1, disposições gerais. Artigo 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, e nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Artigo 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Artigo 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita,
e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro. Depois que a prescrição se consumar, tácita é a renúncia, quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Artigo 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Artigo 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Artigo 195. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que derem causa à prescrição, ou não a alegaram oportunamente. Artigo 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Seção 2. Das causas que impedem ou suspendem a prescrição. Artigo 197. Não corre a prescrição. Inciso 1. Entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Inciso 2. Entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Inciso 3. Entre tutelados e curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Artigo 198. Também não corre a prescrição. Inciso 1. Contra os incapazes, de que trata o artigo 3º. Inciso 2. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos Estados ou do Distrito ou dos municípios. Inciso 3º. Contra os que se acharem servindo as Forças Armadas em tempo de guerra. Artigo 199. Não corre igualmente a prescrição. Inciso 1. Pendendo condição suspensiva. Inciso 2. Não estando vencido o prazo. Inciso 3. Pendendo ação de evicção. Artigo 200. Quando a ação se originar de fato que já deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Artigo 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Seção 3. Das causas que interrompem a prescrição. Artigo 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á, inciso 1, por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Inciso 2º, por protesto nas condições do inciso antecedente. Inciso 3, por protesto cambial. Inciso 4, pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. Inciso 5, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Inciso 6, por qualquer ato inequívoco, onde que extrajudicial que importem reconhecimento do direito do devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida e começa a correr da data do ato que o interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. Artigo 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Artigo 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor ou seu herdeiro não prejudica aos demais co-obrigados. Parágrafo 1º. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Parágrafo 2º. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros.
ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. Parágrafo 3º. A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Seção 4 dos prazos da prescrição. Artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não haja fixado prazo menor. Artigo 206. Prescreve. Parágrafo 1º. Em 1 ano, inciso 1, a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Inciso 2º. A pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele contado o prazo. Alínea A. Para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. Alínea B. Quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Inciso 3º. A pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários. Inciso 4º. A pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital da sociedade anônima, contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. Inciso 5. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Parágrafo 2º. Em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se venceram. Parágrafo 3º. Em 3 anos, inciso 1, a pretensão relativa a aluguéis do prédio urbanos ou rústicos. Inciso 2º, a pretensão para receber prestações vencidas, de rendas temporárias ou vitalícias. Inciso 3, a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis em períodos não maiores de 1 ano, com capitalização ou sem ela. Inciso 4, a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Inciso 5, a pretensão de reparação civil. Inciso 6, a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. Inciso 7, a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo. Alínea A, para os fundadores da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima. Alínea B, para os administradores ou fiscais da apresentação aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento. Alínea C, para os liquidantes da primeira assembleia semestral posterior à violação. Inciso 8, a pretensão para haver o pagamento de título de crédito a contar do vencimento, ressalvadas as disposições da lei especial. Inciso 9. A pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Parágrafo 4º. Em 4 anos, a pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas. Parágrafo 5. 5 anos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes do instrumento público-particular. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei.
Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos. Capítulo 2 da Decadência. Artigo 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Artigo 208. Aplica-se à decadência o disposto no artigo 195 e 198, inciso 1º. Artigo 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Artigo 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Artigo 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Título 5 da prova. Artigo 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante, inciso 1, confissão, 2, documento, 3, testemunha, 4, presunção, 5, perícia. Artigo 213. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Parágrafo único. Se feita a confissão por representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Artigo 214. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Artigo 215. A escritura pública, lavrada em todas as notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Parágrafo 1º. Salvo quando exigidos por lei, outros requisitos a escritura pública deve conter, inciso 1, data e local de sua realização. Inciso 2, reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas. Inciso 3, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge, filiação. Incisos 4. Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. Inciso 5. Referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. Inciso 6. Declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes ou de que todos a leram. Inciso 7. Assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato. Parágrafo 2º. Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz de assinar por ele, a seu rogo. Parágrafo 3º. A escritura será redigida na língua nacional. Parágrafo 4º. Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou não, ou havendo na localidade outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastantes. Parágrafo 5º. Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos 2 testemunhas, que o conheçam e atestem sua identidade. Artigo 216. Farão a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo da audiência ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele e sob a sua vigilância,
e por ele subscritas, assim como os translados de autos quando por outro escrivão concertados. Artigo 217. Serão a mesma força probante os translados e as certidões extraídos por tabelião ou oficial de registro de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Artigo 218. Os translados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos, seus originais, se houverem produzido em juízo, como prova de algum ato. Artigo 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Parágrafo único. Não sendo relação direta, porém com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las. Artigo 220. A anuência ou a autorização de outrem necessária à validade de um ato provar-se-á do mesmo modo que este e constará sempre que se possa no próprio instrumento. Artigo 221. O instrumento particular feito e assinado ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens prova a obrigação convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os de cessão, não se operam a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal. Artigo 222. O telegrama, quando lhe for contestada a autenticidade, faz prova mediante conferência com o original assinado. Artigo 223. A cópia fotográfica de documento conferida por tabelião de notas valerá como prova de declaração da vontade, mas impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original. Parágrafo único. A prova não supre a ausência do título de crédito ou do original, nos casos em que a lei ou as circunstâncias condicionarem o exercício do direito à sua exibição. Artigo 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no país. Artigo 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fotos e de coisas fazem prova plena destes, se a parte contra quem forem exibidos não lhes imputar exatidão. Artigo 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem e em seu favor, quando escriturados, sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exija escritura pública ou escrito particular revestido de requisitos especiais e pode ser iludida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. Artigo 227, parágrafo único. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Artigo 228. Não podem ser admitidos como testemunha: 1. Os menores de 16 anos. 4. Os interessados no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes. Inciso 5. Os cônjuges, os ascendentes, os descendentes, os colaterais, até terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afim. Parágrafo 1º. Para a prova dos fatos que só elas conhecem, pode o juiz admitir depoimento das pessoas a que se refere esse artigo. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhes assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Artigo 232. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz
poderá suprir a falta que se pretendia obter com o exame. Parte especial. Livro 1. Do direito das obrigações. Título 1. Das modalidades das obrigações. Capítulo 1. Das obrigações de dar. Seção 1. Das obrigações de dar coisa certa. Artigo 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Artigo 234. Se no caso do artigo antecedente a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente em mais perdas e danos. Artigo 235. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatido de seu preço o valor que perdeu. Artigo 236. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar em um ou em outro caso indenização das perdas e danos. Artigo 237. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Parágrafo único. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. Artigo 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Artigo 239. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos. Artigo 240. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la o credor, tal qual se ache, sem direito à indenização, se por culpa do devedor observar-se-á o disposto no artigo 239. Artigo 241. Se no caso do artigo 238 sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor, desobrigado de indenização. Artigo 242. Se, para melhoramento ou aumento, empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas deste Código, atinentes às benfeitorias realizadas, pelo possuidor de boa-fé ou de má-fé. Parágrafo único. Quanto aos frutos percebidos, observar-se-á, do mesmo modo, o disposto neste Código acerca do possuidor de boa-fé ou de má-fé. Seção 2. Das obrigações de dar coisa incerta. Artigo 243. A coisa incerta será indicada, ao menos, pelo gênero e pela quantidade. Artigo 244. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor. Se o contrário não resultar do título da obrigação, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Artigo 245. Cientificado da escolha, o credor vigorará o disposto na seção antecedente. Artigo 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Capítulo 2. Das obrigações de fazer. Artigo 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta
ou só por ele exequível. Artigo 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível, sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. Artigo 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Capítulo 3. Das obrigações de não fazer. Artigo 50. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a praticar. Artigo 251. Praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado por perdas e danos. Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Capítulo 4. Das obrigações alternativas. Artigo 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. Parágrafo 1º. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Parágrafo 2º. Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Parágrafo 3º. No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, findo o prazo por ele assinado, para deliberação. Parágrafo 4º. Se o título deferir a opção a terceiro, e este não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha, se não houver acordo entre as partes. Artigo 253. Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação, ou se tornada inexequível, subsistirá a débito quanto à outra. Artigo 254. Se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso determinar. Artigo 255. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra, com perdas e danos. Se por culpa do devedor, ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização por perdas e danos. Artigo 256. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação. Capítulo 5 das obrigações divisíveis e indivisíveis. Artigo 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos os credores ou devedores. Artigo 258. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Artigo 259. Se havendo dois ou mais devedores,
a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Parágrafo único. O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados. Artigo 260. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando. Inciso 1. A todos conjuntamente. 2. A um, dando este calção de ratificação dos outros credores. Artigo 261. Só um dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele, em dinheiro, a parte que lhe caiba no total. Artigo 262. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Parágrafo único. O mesmo critério se observará no caso de transação, novação, compensação ou confusão. Artigo 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Parágrafo 1º. Se, para efeito do disposto neste artigo, houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes iguais. Parágrafo 2º. Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. Capítulo 6 das Obrigações Solidárias. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 264. Há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Artigo 265. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Artigo 266. A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos credores ou codevedores, e condicional ou a prazo ou pagável em lugar diferente para o outro. Seção 2 da solidariedade ativa. Artigo 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Artigo 268. Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. Artigo 269. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. Artigo 270. Se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota de crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Artigo 271. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Artigo 272. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba. Artigo 273. A um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. Artigo 274. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes sem prejuízo de exceção pessoal, que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Seção 3 da solidariedade passiva. Artigo 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um
ou alguns dos devedores. Artigo 276. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível, mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Artigo 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Artigo 278. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos outros, sem consentimento destes. Artigo 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responde o culpado. 280. Todos os devedores respondem pelos juros e mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Artigo 281. O devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro codevedor. Artigo 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Artigo 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais do débito as partes de todos os codevedores. Artigo 284. No caso de rateio entre codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Artigo 285. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela, para com aquele que pagar. 2. Da transmissão das obrigações. Capítulo 1. Da cessão de crédito. Artigo 286. O credor pode ceder o seu crédito se a isto não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Artigo 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios. Artigo 288. É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito, se não se lembrar-se mediante instrumento público ou instrumento particular, revestido das solenidades do parágrafo 1º do artigo 654. Artigo 290. Artigo 289. O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no registro de imóvel. Artigo 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada, mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Artigo 291. Ocorrendo várias cessões no mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido. Artigo 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário
que lhe apresenta com o título de cessão ou da obrigação cedida. Quando o crédito constar da escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação. Artigo 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido. Artigo 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Artigo 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito, ao tempo em que ele cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé. Artigo 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Artigo 297. O cedente, responsável ao cessionário pela solvência do devedor, não responde por mais do que daquele que recebeu, com os respectivos juros, mas tem de ressarcir-lhe as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Artigo 298. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora, mas o devedor que o pagar, não tendo notificado dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. Capítulo 2 da assunção de dívida. Artigo 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assumpção, era insolvente e o credor o ignorava. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção de dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Artigo 300. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. Artigo 301. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito, com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. Artigo 302. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Artigo 303. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Título 3 do adimplemento e extinção das obrigações. Capítulo 1 do pagamento. Seção 1 de quem deve pagar. Artigo 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste. Artigo 305. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Parágrafo único. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento. Artigo 306. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação. Artigo 307. Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu.
Parágrafo único. Se se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor, que, de boa fé, a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la. Seção 2. Daqueles a quem se deve pagar. Artigo 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Artigo 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois de não era credor. Artigo 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que, em benefício dele, efetivamente o reverteu. Artigo 311. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Artigo 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Seção 3. Do objeto do pagamento e sua prova. Artigo 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Artigo 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Artigo 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. Artigo 316. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Artigo 317. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Artigo 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial. Artigo 319. O devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. Artigo 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Artigo 321. Nos débitos cuja quitação consista na devolução do título perdido, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que o inutilize o título desaparecido. Artigo 322. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Artigo 323. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros
estes presumem-se pagos. Artigo 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. Parágrafo único. Ficará sem efeito a quitação assim operada, se o credor provar em 60 dias a falta do pagamento. Artigo 525. Presumem-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento e a quitação, se ocorrer aumento por fato do credor, suportará este a despesa acrescida. Artigo 326. Se o pagamento se houver de fazer por medida ou peso, entender-se-á no silêncio das partes que aceitaram os do lugar da execução. Seção 4 do lugar do pagamento. Artigo 327. Efetuar-se o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionaram diversamente ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Parágrafo único. Designados 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Artigo 328. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas a imóvel, far-se-á no lugar onde situado o bem. Artigo 329. Ocorrendo motivo grave para que se não efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. Artigo 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Seção 5 do tempo do pagamento. Artigo 331. Salvo disposição legal em contrário, tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. Artigo 332. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor. Artigo 333. O credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste Código. Inciso 1. No caso de falência do devedor ou de concurso de credores. Inciso 2. Se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. Inciso 3. Se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito fidejussórias ou reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Parágrafo único. Nos casos deste artigo, se houver no débito solidariedade passiva, não se reputará vencido quanto aos outros devedores solventes. Capítulo 2 do pagamento em consignação. Artigo 334. Considera-se pagamento extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais. Capítulo 2 do pagamento em consignação. Artigo 334. Considera-se pagamento extingue a obrigação ou depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais. Artigo 335. A consignação tem lugar, inciso 1, se o credor não puder ou sem justa causa recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Inciso 2, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Inciso 3, se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Inciso 4, se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Inciso 5, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Artigo 336. Para que a consignação tenha força de pagamento,
será mister concorram em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos, sem os quais não é válido o pagamento. Artigo 337. O depósito requer-se-á no lugar do pagamento, cessando, tanto que se efetue para o depositante os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. Artigo 338. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não o impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito. Artigo 339. Julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, embora o credor consinta, senão de acordo com os outros devedores e fiadores. Artigo 340. O credor que, depois de contestar a lide ou aceitar o depósito, aquecer no levantamento, perderá a preferência e a garantia que lhe competiam com respeito à coisa consignada, ficando para logo desobrigados os codevedores e fiadores que não tenham anuído. Artigo 341. Se a coisa devida for imóvel ou corpo certo, que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la, sob pena de ser depositada. Artigo 342. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob cominação de perder o direito e de ser depositada a coisa que o devedor escolher. Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á como no artigo antecedente. Artigo 343. As despesas com o depósito, quando julgado procedente, correrão à conta do credor e, no caso contrário, à conta do devedor. Artigo 344. O devedor de obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação, mas se pagar a qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento. Artigo 345. Se a dívida se vencer, pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação. Capítulo 3º do pagamento com subrogação. Artigo 346. A subrogação opera-se de pleno direito em favor, inciso 1, do credor que paga a dívida do devedor comum. Inciso 2, do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento, para não ser privado de direito sobre o imóvel. Inciso 3, do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. Artigo 347. A subrogação é convencional. Inciso 1. Quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. Inciso 2. Quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Artigo 348. Na hipótese do inciso 1 do artigo antecedente, vigorará o disposto quanto à cessão do crédito. Artigo 349. A subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores. Artigo 350. Na subrogação legal, o subrogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para obrigar o devedor. Artigo 351. O credor originário, só em parte reembolsado,
terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que a um e outro dever. Capítulo 4 da imputação do pagamento. Artigo 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento se todos forem líquidos e vencidos. Artigo 353. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo. Artigo 354. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou seu credor passar a quitação por conta do capital. Artigo 355. Se o devedor não fizer a indicação do artigo 352 e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas, ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa. Capítulo 5 da dação em pagamento. Artigo 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Artigo 357. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda. Artigo 358. Se for título de crédito, a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão. Artigo 359. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros. Capítulo 6 da novação. Artigo 360. Dá-se a novação, inciso 1, quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Inciso 2, quando o novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor. Inciso 3, quando em virtude da obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Artigo 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Artigo 362. A novação, por substituição do devedor, pode ser efetuada independentemente de consentimento deste. Artigo 363. Se o novo devedor for insolvente, não tem o credor que o aceitou ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má-fé a substituição. Artigo 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte da novação. Artigo 365. Operada a novação entre credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação subsistem as preferências e garantias do crédito novado. Os outros devedores solidários ficam por estes fatos exonerados. Artigo 366. Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal. Artigo 367. Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas.
Capítulo 7 da compensação. Artigo 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Artigo 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Artigo 370. Embora sejam do mesmo gênero, as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade quando especificada no contrato. Artigo 371. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever, mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. Artigo 372. Os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação. Artigo 373. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto, inciso 1, se provier de esbulho, furto ou roubo. Inciso 2, se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos. Inciso 3, se uma for de coisa não suscetível de penhora. Artigo 375. Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem ou no caso de renúncia prévia de uma delas. Artigo 376. Obrigando-se por terceiro, uma pessoa não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever. Artigo 377. O devedor, que notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos. Não pode opor ao cessionário a compensação, que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário compensação do crédito, que antes tinha contra o cedente. Artigo 378. Quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se podem compensar sem dedução das despesas necessárias à operação. Artigo 379. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas, no compensá-las, as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento. Artigo 380. Não se admite a compensação sem prejuízo de direito de terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Capítulo 8 da confusão. Artigo 381. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. Artigo 382. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida, ou só de parte dela. Artigo 383. A confusão, operada na pessoa do credor ou devedor solidário, só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo, quanto ao mais, a solidariedade. Artigo 384. Cessando a confusão, para logo se restabelece, em todos os seus acessórios, a obrigação anterior. Capítulo 9 da remissão das dívidas. Artigo 385. A remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Artigo 386. A devolução voluntária do título da obrigação, quando for escrito particular, prova a desoneração do devedor e seus coobrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. Artigo 387.
A restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. Artigo 388. A remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhe não pode cobrar o débito, sem dedução da parte remitida. Título 4 do Inadimplemento das Obrigações. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Artigo 390. Nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster. Artigo 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor. Artigo 392. Nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante a quem o contrato aproveite e por dolo aquele a quem favoreça. Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. Artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Capítulo 2 da mora. Artigo 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou convenção estabelecer. Artigo 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Parágrafo único. Se a prestação devida à mora se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. Artigo 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Artigo 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Artigo 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Artigo 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviveria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Artigo 400. A mora do credor subtrai o devedor, isento de dolo, a responsabilidade pela conservação da coisa, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la e sujeitando a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para pagamento e o da sua efetivação. Artigo 401. Purga-se a mora, inciso 1, por parte do devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. Inciso 2.
por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data. 3. Das perdas e danos. Artigo 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Artigo 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes, por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Artigo 404. As perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Parágrafo único. Provado que os juros de mora não cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar. Artigo 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Capítulo 4 dos juros legais. Artigo 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Artigo 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros de mora, que se contarão assim as dívidas em dinheiro, como as prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Capítulo 5 da Cláusula Penal. Artigo 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Artigo 409. A cláusula penal, estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, a de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. Artigo 410. Quando se estipular a cláusula penal, para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Artigo 411. Quando se estipular a cláusula penal, para o caso de mora ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal. Artigo 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Artigo 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestadamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Artigo 414. Sendo indivisível a obrigação, todos os devedores, caindo em falta um deles, incorrerão na pena, mas esta só poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pela sua cota. Parágrafo único. Aos não culpados fica reservada a ação regressiva contra aquele que deu causa à aplicação da pena. Artigo 415. Quando a obrigação for divisível,
Só incorre na pena o devedor ou o herdeiro do devedor que a infringir e proporcionalmente a sua parte na obrigação. Artigo 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo de indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Capítulo 6 do arras ou sinal. Artigo 417. Se por ocasião da conclusão do contrato uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas, na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Artigo 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá ou a outra tê-lo por desfeito, retendo-as, se a execução for de quem recebeu as arras. Poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. Artigo 419. A parte inocente pode pedir indenização suplementar se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização. Artigo 420. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Nesse caso, quem as deu, perdê-las-á em benefício de outra parte, e quem as recebeu, devolvê-las-á, mais o equivalente. Em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar. Título 5 dos contratos em geral. Capítulo 1 Disposições gerais. Seção 1 Preliminares. Artigo 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Artigo 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que, inciso 1, as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Inciso 2. A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. E, inciso 3, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Artigo 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Artigo 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Artigo 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Artigo 425.
é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. Artigo 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. 2. Da formação dos contratos. Artigo 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Artigo 428. Deixa de ser obrigatória a proposta. Inciso 1. Ser feita sem prazo à pessoa presente. Não foi imediatamente aceita, considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante. Inciso 2. Ser feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Inciso 3. Ser feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Inciso 4. Se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Artigo 429. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo seu contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Parágrafo único. Pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada esta faculdade na oferta realizada. Artigo 430. Se a aceitação, por circunstância imprevista, chegar tarde ao conhecimento do proponente, este comunicá-lo-á imediatamente ao aceitante, sob pena de responder por perdas e danos. Artigo 431. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importará nova proposta. Artigo 432. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa. Artigo 433. Considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Artigo 434. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto: inciso 1. No caso do artigo antecedente. Inciso 2. Se o proponente se houver comprometido a esperar resposta. Inciso 3. Se ela não chegar no prazo convencionado. Artigo 435. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Seção 3. Da estipulação em favor de terceiro. Artigo 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Parágrafo único. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ela anuir e o estipulante não o inovar, nos termos do artigo 438. Artigo 437. Se o terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. Artigo 438. O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente da sua anuência e da do outro contratante. Parágrafo único. A substituição pode ser feita por ato entre vivos ou por disposição de última vontade. Seção
4. Da promessa de fato de terceiro. Artigo 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este o não executar. Parágrafo único. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência, o ato a ser praticado, e desde que, pelo regime do casamento, a indenização, de algum modo, venha a recair sobre os seus bens. Artigo 440. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar à prestação. Seção 5. Dos vícios redibitórios. Artigo 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doenças onerosas. Artigo 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, artigo 441, pode o adquirente reclamar abatimento no preço. Artigo 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se o não conhecia, então somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. Artigo 444. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pareça em poder do alienatário, se parecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição. Artigo 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço, no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de 1 ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. Parágrafo 1º. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis, e de 1 ano para imóveis. Parágrafo 2º. Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando a matéria. Artigo 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência. Seção 6. Da evicção. Artigo 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Artigo 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Artigo 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra evicção, se esta ceder, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção ou dele informado não o assumiu. Artigo 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou. Inciso 1. A indenização dos frutos que tiver sido
obrigado a restituir. Inciso 2. A indenização das despesas dos contratos e dos prejuízos que diretamente resultarem da evicção. Inciso 3. As custas judiciais, os honorários do advogado por ele constituído. Parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa na época em que se venceu e proporcional ao desfalque sofrido no caso de evicção parcial. Artigo 451. Subsiste para o alienante esta obrigação, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente. Artigo 452. Se o adquirente tiver auferido vantagens das deteriorações e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de dar o alienante. Artigo 453. As benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu a evicção, serão pagas pelo alienante. Artigo 454. Se as benfeitorias abonadas ao que sofreu a evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas será levado em conta na restituição devida. Artigo 455. Se parcial, mas considerável for a evicção, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá somente direito à indenização. Artigo 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. 7. Dos contratos aleatórios. Artigo 458. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada de avançado venha a existir. Artigo 459. Se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, terá também direito o alienante a todo o preço, desde que de sua parte não tiver concorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Parágrafo único. Mas se da coisa nada vier a existir, alienação não haverá, e o alienante restituirá o preço recebido. Artigo 460. Se for aleatório o contrato, por se referir a coisas existentes, mas expostas a risco assumido pelo adquirente, terá igualmente o direito o alienante a todo o preço, posto que a coisa já não existisse, em parte ou de todo, no dia do contrato. Artigo 461. A alienação aleatória a que se refere o artigo antecedente poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado, se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco, a que no contrato se considerava exposta a coisa. Seção 8. Do contrato preliminar. Artigo 462. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Artigo 463. Concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo a outra para que o efetive. Parágrafo único. O contrato preliminar
deverá ser levado ao registro competente. Artigo 464. Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação. Artigo 465. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos. Artigo 466. Se a promessa de contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto, ou inexistindo este, no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor. Seção 9. Do contrato com pessoa a declarar. Artigo 467. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. Artigo 468. Esta indicação deve ser comunicada à outra parte, no prazo de 5 dias da conclusão do contrato, se outro não tiver sido estipulado. Parágrafo único. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato. Artigo 469. A pessoa nomeada de conformidade com os artigos antecedentes adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato, a partir do momento em que este foi celebrado. Artigo 470. O contrato será eficaz somente entre os contratantes originários. Inciso 1. Se não houver indicação de pessoa, ou seu nomeado se recusar a aceitá-la. Inciso 2. Se a pessoa nomeada era insolvente e a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação. Artigo 471. Se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá seus efeitos entre os contratantes originários. Capítulo 2 da extinção do contrato. Seção 1 do distrato. Artigo 472. O distrato far-se pela mesma norma exigida para o contrato. Artigo 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Seção 2 da cláusula resolutiva. Artigo 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, a tácita depende de interpelação judicial. Artigo 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Seção 3. Da exceção de contrato não cumprido. Artigo 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. Artigo 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou,
pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Seção 4. Da resolução por onerosidade excessiva. Artigo 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Artigo 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Artigo 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Título 6 das várias espécies de contrato. Capítulo 1 da compra e venda. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Artigo 482. A compra e venda, quando pura, considera-se a obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Artigo 483. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Neste caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório. Artigo 484. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as qualidades que a elas correspondem. Parágrafo único. Prevalece a amostra, o protótipo ou o modelo, se houver contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato. Artigo 485. A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato, salvo quando acordarem os contratantes designar outra pessoa. Artigo 486. Também se poderá deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar. Artigo 487. É lícito às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação. Artigo 488. Convencionada a venda sem fixação de preço ou de critérios para sua determinação, se não houver tabelamento oficial, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor. Parágrafo único. Na falta de acordo por ter havido diversidade de preço, prevalecerá o termo médio. Artigo 489. Nulo é o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Artigo 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição. 491.
Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Artigo 492. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e os do preço por conta do comprador. Parágrafo 1º. Todavia, os casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas que comumente se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando e que já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por conta deste. Parágrafo 2º. Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas, se estiver em mora de as receber, quando postas à sua disposição, no tempo, lugar e pelo modo ajustados. Artigo 493. A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde ela se encontrava ao tempo da venda. Artigo 494. Se a coisa for expedida para lugar diverso, por ordem do comprador, por sua conta correrão os riscos, uma vez entregue a quem haja de transportá-la, salvo se das instruções dele se afastar o vendedor. Artigo 495. Não obstante, o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição o comprador cair em insolvência, poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa, até que o comprador lhe dê caução de pagar no tempo ajustado. Artigo 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo seus outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge, se o regime de bens for o da separação obrigatória. Artigo 497. Sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em asta pública, inciso 1, pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores, os bens confiados à sua guarda ou administração. Inciso 2º, pelos servidores públicos em geral, os bens ou direitos da pessoa jurídica a que servirem, ou que estejam sob sua administração, direta ou indireta. Inciso 3, pelos juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros serventuários ou auxiliares da justiça, os bens ou direitos sobre que se litigar, em tribunal, juízo ou conselho, ou lugar onde servirem, ou a que se estender a sua autoridade. Inciso 4. Pelos leiloeiros e seus prepostos, os bens de cuja venda estejam encarregados. Parágrafo único. As proibições deste artigo estende-se à cessão de crédito. Artigo 498. A proibição contida no inciso 3 do artigo antecedente não compreende os casos de compra e venda, ou cessão entre coherdeiros, ou em pagamento de dívida, ou para garantia de bens já pertencentes a pessoas designadas no referido inciso. Artigo 499. É lícita a compra e venda entre cônjuges, com relação a bens excluídos da comunhão. Artigo 500. Se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou o abatimento proporcional ao preço. Parágrafo 1º. Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa.
quando a diferença encontrada não exceder de 1/20 da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que em tais circunstâncias não teria realizado o negócio. Parágrafo 2º. Se em vez de falta houver excesso e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador, à sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso. Parágrafo 3º. Não haverá complemento de área nem devolução de excesso se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste de modo expresso ter sido a venda ad corpus. Artigo 501. Decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador, que não o fizer no prazo de 1 ano, a contar do registro do título. Parágrafo único. Se houver atraso na emissão de posse no imóvel atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o prazo de decadência. Artigo 502. O vendedor, salvo convenção em contrário, responde por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da traição. Artigo 503. Nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição de todas. Artigo 504. Não pode um condômino, em coisa indivisível, vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser. Tanto, portanto, o condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor, e na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida os comproprietários que a quiserem, depositando previamente o preço. Seção 2 das cláusulas especiais à compra e venda. Subseção 1 da retrovenda. Artigo 505. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuarem com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Artigo 506. Se o comprador se recusar a receber as quantias a que faz jus, o vendedor, para exercer o direito de resgate, as depositará judicialmente. Parágrafo único. Verificada a insuficiência do depósito judicial, não será o vendedor restituído no domínio da coisa, até e enquanto não for integralmente pago o comprador. Artigo 507. O direito de retrato, que é cessível e transmissível a herdeiros e legatários, poderá ser exercido contra o terceiro adquirente. Artigo 508. Se as duas ou mais pessoas couber o direito de retrato sobre o mesmo imóvel e só uma o exercer, poderá o comprador intimar as outras para nele acordarem, prevalecendo o pacto em favor de quem haja efetuado o depósito, contanto que seja integral. Subseção 2 da venda a contento e da sujeita à prova. Artigo 509. A venda feita a contento do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue, e não se reputará perfeita, enquanto o adquirente não manifestar seu agrado. Artigo 510. Também a venda sujeita à prova presume-se feita sob a condição
suspensiva de que a coisa tenha as qualidades asseguradas pelo vendedor e seja idônea para o fim a que se destina. Artigo 511. Em ambos os casos, as obrigações do comprador que recebeu sob condição suspensiva a coisa comprada são as de mero comodatário, enquanto não manifeste aceitá-la. Artigo 512. Não havendo prazo estipulado para a declaração do comprador, o vendedor terá direito de intimá-lo judicial ou extrajudicialmente, para que o faça em prazo improrrogável. 3. Da preempção ou preferência. Artigo 513. A preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra. Portanto, parágrafo único. O prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a 180 dias, se a coisa for móvel, ou a 2 anos se imóvel. Artigo 514. O vendedor pode também exercer o seu direito de prelação, intimando o comprador quando lhe constar que este vai vender a coisa. Artigo 515. Aquele que exerce a preferência está, sob pena de a perder, obrigado a pagar, em condições iguais, o preço encontrado ou ajustado. Artigo 516. Inexistindo prazo estipulado, o direito de preempção caducará, se a coisa for móvel, não se exercendo nos 3 dias, e se for imóvel, não se exercendo nos 60 dias subsequentes à data em que o comprador tiver notificado o vendedor. Artigo 517. Quando o direito de preempção for estipulado a favor de 2 ou mais indivíduos em comum, só pode ser exercido em relação à coisa no seu todo, se alguma das pessoas a quem ele toque perder ou não exercer o seu direito, poderão as demais utilizá-lo na forma sobredita. Artigo 518. Responderá por perdas e danos o comprador, se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferecem. Responderá solidariamente o adquirente, se tiver procedido de má-fé. Artigo 519. Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado direito de preferência pelo preço atual da coisa. Artigo 520. O direito de preferência não se pode ceder nem passa aos herdeiros. Subseção 4 da venda com reserva de domínio. Artigo 521. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago. Artigo 522. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador, para valer contra terceiros. Artigo 523. Não pode ser objeto de venda com reserva de domínio a coisa insuscetível de caracterização perfeita, para extremá-la de outras congêneres. Na dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé. Artigo 524. A transferência de propriedade para o comprador ao comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago.
Todavia, pelos riscos da coisa, responde o comprador, a partir de quando lhe foi entregue. Artigo 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial. Artigo 526. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança para prestações vencidas e vincendas, e o mais que lhe for devido, ou poderá recuperar a posse da coisa vendida. Artigo 527. Na segunda hipótese do artigo antecedente, é facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que der direito lhe for devido. O excedente será devolvido ao comprador, e o que faltar lhe será cobrado, tudo na forma da lei processual. Artigo 528. Se o vendedor receber o pagamento à vista, ou posteriormente mediante financiamento de instituição do mercado de capitais, a esta caberá exercer os direitos e ações decorrentes do contrato, a benefício de qualquer outro, a operação financeira e a respectiva ciência do comprador constarão do registro do contrato. Subseção 5. Da venda sobre documentos. Artigo 529. Na venda sobre documentos, a tradição da coisa é substituída pela entrega do seu título representativo e dos outros documentos exigidos pelo contrato ou, no silêncio desse, pelos usos. Parágrafo único. Achando-se a documentação em ordem, não pode o comprador recusar o pagamento, a pretexto de defeito de qualidade ou do estado da coisa vendida, salvo se o defeito já houver sido comprovado. Artigo 550. Não havendo estipulação em contrário, o pagamento deve ser efetuado na data e no lugar da entrega dos documentos. Artigo 531. Se entre os documentos entregues ao comprador figurar apólice de seguro que cubra os riscos do transporte, correm estes à conta do comprador, salvo se, ao ser concluído o contrato, tivesse o vendedor ciência da perda ou avaria da coisa. Artigo 532. Estipulado o pagamento por intermédio de estabelecimento bancário, caberá a este efetuá-lo contra a entrega dos documentos, sem obrigação de verificar a coisa vendida, pela qual não responde. Parágrafo único. Neste caso, somente após a recusa do estabelecimento bancário a efetuar o pagamento, poderá o vendedor pretendê-lo diretamente do comprador. Capítulo 2. Da troca ou permuta. Artigo 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações. Inciso 1. Salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca. Inciso 2. É anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Capítulo 3. Do contrato estimatório. Artigo 534. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando aquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada.
Artigo 535. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço, se a restituição da coisa, em sua integridade, se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. Artigo 536. A coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, enquanto não pago integralmente o preço. Artigo 537. O consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Capítulo 4 da doação. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere seu patrimônio, bens ou vantagens para de outra. Artigo 539. O doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade, desde que o donatário, ciente do prazo, não faça, dentro dele, a declaração e entender-se-á que aceitou, se a doação não for aceita, não for sujeita a encargo. Artigo 540. A doação feita em contemplação do merecimento do donatário não perde o caráter de liberalidade, como não perde a doação remuneratória ou agravada, no excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto. Artigo 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Parágrafo único. A doação verbal será válida se versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente a tradição. Artigo 542. A doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal. Artigo 543. Se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura. Artigo 544. A doação de ascendentes e descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Artigo 545. A doação em forma de subvenção periódica ao beneficiado extingue-se, morrendo o doador, salvo se este outra coisa dispuser, mas não poderá ultrapassar a vida do donatário. Artigo 546. A doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes entre si, quer por terceiro, a um deles, a ambos, ou aos filhos que, de futuro, houverem um do outro, não pode ser impugnada por falta de aceitação, e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar. Artigo 547. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Parágrafo único. Não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro. Artigo 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Artigo 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Artigo 550. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge
ou por seus herdeiros necessários, até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Artigo 551. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. Artigo 552. O doador não é obrigado a pagar juros moratórios, nem é sujeito às consequências da evicção ou do vício redibitório. Nas doações para casamento com certa e determinada pessoa, o doador ficará sujeito à evicção, salvo convenção em contrário. Artigo 553. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro ou do interesse geral. Parágrafo único. Se desta última espécie for o encargo, o Ministério Público poderá exigir sua execução, depois da morte do doador, se este não tiver feito. Artigo 554. A doação à entidade futura caducará se em 2 anos esta não estiver constituída regularmente. Seção 2 da revogação da doação. Artigo 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. Artigo 556. Não se pode renunciar antecipadamente o direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário. Artigo 557. Podem ser revogadas por ingratidão as doações. Inciso 1. Se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. Inciso 2. Se cometeu contra ele ofensa física. Inciso 3. Se o injuriou gravemente ou o caluniou. Inciso 4. Se, podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este necessitava. Artigo 558. Pode ocorrer também a revogação quando o ofendido, nos casos do artigo anterior, for o cônjuge ascendente, descendente, ainda que adotivo, ou irmão do doador. Artigo 559. A revogação, por qualquer desses motivos, deverá ser pleiteada dentro de 1 ano, a contar de quando chegue ao conhecimento do doador o fato que autorizar e de ter sido o donatário o seu autor. Artigo 560. O direito de revogar a doação não se transmite aos herdeiros do doador, nem prejudica os do donatário, mas aqueles podem prosseguir na ação iniciada pelo doador, continuando-a contra os herdeiros do donatário, se este falecer depois de ajuizada a lide. Artigo 561. No caso de homicídio doloso do doador, a ação caberá aos seus herdeiros, exceto se aquele houver perdoado. Artigo 562. A doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo, se o donatário incorrer em mora, não havendo prazo para o cumprimento. O doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida. Artigo 563. A revogação por ingratidão não prejudica os direitos adquiridos por terceiros, nem obriga o donatário a restituir os frutos percebidos antes da citação válida, mas sujeita-o a pagar os posteriores, e quando não possa restituir em espécie as coisas doadas,
a indenizá-la pelo meio termo do seu valor. Artigo 564. Não se revogam por ingratidão. Inciso 1. As doações puramente remuneratórias. Inciso 2. As oneradas com encargo já cumprido. Inciso 3. As que se fizerem em cumprimento de obrigação natural. Inciso 4. As feitas para determinado casamento. Da locação de coisas. Artigo 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. Artigo 566. O locador é obrigado, inciso 1, a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário. Inciso 2. A garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa. Artigo 567. Se, durante a locação, se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava. Artigo 568. O locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros, que tenham ou pretendam ter direitos sobre a coisa alugada, e responderá pelos seus vícios ou defeitos anteriores à locação. Artigo 569. O locatário é obrigado, inciso 1, a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado, como se fosse sua. Inciso 2. A pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados e em falta de ajuste, segundo o costume do lugar. Inciso 3. A levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros, que se pretendam fundadas em direito. Inciso 4. A restituir a coisa, fim da locação, no estado em que a recebeu, salva as deteriorações naturais ao uso regular. Artigo 570. Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado ou do a que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. Artigo 571. Havendo prazo estipulado a duração do contrato antes do vencimento, não poderá o locador reaver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes, nem o locatário devolvê-la ao locador, senão pagando proporcionalmente a multa prevista no contrato. Parágrafo único. O locatário gozará do direito de retenção enquanto não for ressarcido. Artigo 572. Se a obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz fixá-la em bases razoáveis. Artigo 573. A locação, por tempo determinado, cessa de pleno direito, fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.
Artigo 574. Se finda o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado. Artigo 575. Se é notificado o locatário não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar, e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito. Parágrafo único. Se o aluguel arbitrado for manifestadamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo, mas tendo sempre em conta o seu caráter de penalidade. Artigo 576. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se lhe não for consignada a cláusula de sua vigência, no caso de alienação, e não constar de registro. Parágrafo 1º. O registro a que se refere este artigo será o de títulos e documentos do domicílio do locador, quando a coisa for móvel, e será o registro de imóveis da respectiva circunscrição, quando imóvel. Parágrafo 2º. Em se tratando de imóvel, e ainda no caso em que o locador não esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá ele pedir ao locatário se não observado o prazo de 90 dias após a notificação. Artigo 577. Morrendo o locador ou o locatário, transfere-se aos seus herdeiros a locação por tempo determinado. Artigo 578. Salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção, no caso de benfeitorias necessárias, ou no de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com expresso consentimento do locador. Capítulo 6. Do empréstimo. Seção 1. Do comodato. Artigo 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, per far-se com a tradição do objeto. Artigo 580. Os tutores, curadores, e, em geral todos os administradores de bens alheios, não poderão dar em comodato, sem autorização especial, os bens confiados à sua guarda. Artigo 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe o necessário para o uso concedido, não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada antes de findo o prazo convencional ou o que se determine pelo uso outorgado. Artigo 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário, constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa, que for arbitrado pelo comodante. Artigo 583. Se ocorrendo risco o objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus, abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Artigo 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com uso e gozo da coisa emprestada.
Artigo 585. Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão solidariamente responsáveis para com o comodante. Seção 2 do mútuo. Artigo 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu, em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Artigo 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição. Artigo 588. O mútuo, feito à pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. Artigo 589. Cessa a disposição do artigo antecedente. Inciso 1. Se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo a ratificar posteriormente. Inciso 2. Se o menor, estando ausente, essa pessoa se viu obrigado a contrair o empréstimo para os seus alimentos habituais. Inciso 3. Se o menor tiver bens ganhos com seu trabalho, mas em tal caso a execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças. Inciso 4. Se o empréstimo reverteu em benefício do menor. Inciso 5. Se o menor obteve o empréstimo maliciosamente. Artigo 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição se antes do vencimento o mutuário sofrer notória mudança em situação econômica. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa que se refere o artigo 406, permitida a capitalização anual. Artigo 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será, inciso 1, até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo, como para a semeadura. Inciso 2, de 30 dias, pelo menos, se for de dinheiro. Inciso 3, do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível. Capítulo 7. Da prestação de serviço. Artigo 593. A prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial, reger-se-á pelas disposições deste capítulo. Artigo 594. Toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. Artigo 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Artigo 596. Não se tendo estipulado nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade. Artigo 597. A retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se por convenção ou costume não houver de ser adiantada ou paga em prestações. Artigo 598. A prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de 4 anos, embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta ou se destine à execução de certa e determinada obra. Neste caso, decorridos 4 anos, dar-se-á por findo o contrato, ainda que não concluída a obra. Artigo 599.
não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato ou do costume do lugar, qualquer das partes, a seu arbítrio, mediante prévio aviso, pode resolver o contrato. Parágrafo único. Dar-se-á o aviso. Inciso 1. Com antecedência de 8 dias, seu salário, se houver fixado, por tempo de 1 mês ou mais. Inciso 2. Com antecipação de 4 dias, seu salário se tiver ajustado por semana ou quinzena. Inciso 3. De véspera, quando se tenha contratado por menos de 7 dias. Artigo 600. Não se conta no prazo do contrato o tempo em que o prestador de serviço, por culpa sua, deixou de servir. Artigo 601. Não sendo o prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças e condições. Artigo 602. O prestador de serviço contratado por tempo certo ou por obra determinada não se pode ausentar ou despedir sem justa causa, antes de preenchido o tempo ou concluída a obra. Parágrafo único. Se se despedir sem justa causa, terá direito à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos. O mesmo dar-se-á se despedido por justa causa. Artigo 603. Se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então, ao termo legal do contrato. Artigo 604. Fim do contrato, o prestador de serviço tem direito a exigir da outra parte a declaração de que o contrato está findo. Igual direito lhe cabe se for despedido sem justa causa, ou se tiver havido motivo justo para deixar o serviço. Artigo 605. Nem aquele a quem os serviços são prestados poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, nem o prestador de serviços, nem sem aprazimento da outra parte dar substituto que os preste. Artigo 606. Se o serviço for prestado por quem não possua título de habilitação ou não satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição normalmente, correspondente ao trabalho executado, mas se deste resultar benefício para a outra parte, o juiz atribuirá a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com boa-fé. Parágrafo único. Não se aplica a segunda parte deste artigo quando a proibição da prestação de serviço resultar de lei de ordem pública. Artigo 607. O contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes. Termina ainda pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes, ou pela impossibilidade da continuação do contrato, motivada por força maior. Artigo 608. Aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem, pagará a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante 2 anos. Artigo 609. A alienação do prédio agrícola, onde a prestação do serviço se opera, não importa a rescisão do contrato, salvo ao prestador opção entre continuá-lo com o adquirente da propriedade ou com o primitivo contratante. Capítulo 8. Da empreitada. Artigo 610. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho, ou com ele e os materiais. Parágrafo 1º. A obrigação de fornecer os materiais
não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Parágrafo 2º. O contrato para a elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo ou de fiscalizar-lhe a execução. Artigo 611. Quando o empreiteiro fornecer os materiais, correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da obra, a contento de quem a encomendou, se não tiver em mora de receber. Mas se estiver, por sua conta correrão os riscos. Artigo 612. Se o empreiteiro só forneceu mão de obra, todos os riscos em que não tiver culpa correrão por conta do dono. Artigo 613. Sendo a empreitada unicamente de lavor, artigo 610, se a coisa perecer antes de entrega, sem mora do dono nem culpa do empreiteiro, este perderá retribuição, se não provar que a perda resultou de defeito dos materiais e que em tempo reclamara, contra a quantidade ou qualidade. Artigo 614. Se a obra constar de partes distintas ou for de natureza das que se determinam por medida, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida ou segundo as partes em que se dividir, podendo exigir o pagamento da proporção da obra executada. Parágrafo 1º. Tudo o que se pagou presume-se verificado. Parágrafo 2º. O que se mediu presume-se verificado se em 30 dias, a contar da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização. Artigo 615. Concluída a obra de acordo com o ajuste ou o costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la. Poderá, porém, rejeitá-la se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza. Artigo 616. No caso da segunda parte do artigo antecedente, pode quem encomendou a obra, em vez de enjeitá-la, recebê-la com abatimento do preço. Artigo 617. O empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu, se por imperícia ou negligência os inutilizar. Artigo 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra, que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. Artigo 619. Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo o plano aceito por quem a encomendou, terá direito a exigir acréscimo do preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas do dono da obra. Parágrafo único. Ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado a pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos segundo o que for arbitrado, se sempre presente a obra por continuadas visitas. Não podia ignorar o que se estava passando e nunca protestou. Artigo 620. Se ocorrer diminuição no preço do material ou da mão de obra superior a 1/10 do preço global convencionado, poderá este ser revisto a pedido do dono da obra, para que lhe se assegure a diferença apurada. Artigo 621. Sem anuência de seu autor, não pode o proprietário da obra introduzir modificações no projeto por ele aprovado, ainda que a execução seja confiada a terceiros, a não ser que, por motivos supervenientes ou razões de ordem técnica,
fique comprovada a inconveniência ou a excessividade onerosa de execução do projeto em sua forma originária. Parágrafo único. A proibição deste artigo não abrange alterações de pouca monta, ressalvada sempre a unidade estética da obra projetada. Artigo 622. Se a execução da obra for confiada a terceiros, a responsabilidade do autor do projeto respectivo, desde que não assuma direção ou fiscalização daquela, ficará limitada aos danos resultantes de defeitos previstos no artigo 618 e seu parágrafo único. Artigo 623. Mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculada em função do que ele teria ganho, se concluída a obra. Artigo 624. Suspensa a execução da empreitada sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e danos. Artigo 625. Poderá o empreiteiro suspender a obra, inciso 1, por culpa do dono ou por motivo de força maior. Inciso 2. Quando, no decorrer dos serviços, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de causas geológicas ou hídricas ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa, e o dono da obra se opuser ao reajuste do preço, inerente ao projeto por ele elaborado, observados os preços. Inciso 3. Se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com acréscimo de preço. Artigo 626. Não se extingue o contrato de empreitada pela morte de qualquer das partes, salvo se ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro. Capítulo 9 do Depósito. Seção 1 do Depósito Voluntário. Artigo 627. Pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel para guardar até que o depositante o reclame. Artigo 628. O contrato de depósito é gratuito, exceto se houver convenção em contrário, se resulte de atividade negocial ou seu depositário o praticar por profissão. Parágrafo único. Se o depósito for oneroso e a retribuição do depositário não constar de lei, nem resultar de ajuste, ser determinada pelos usos do lugar e, na falta destes, por arbitramento. Artigo 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exige o depositante. Artigo 630. Se o depósito se entregou fechado, escolado, selado ou lacrado, neste mesmo estado se manterá. Artigo 631. Salvo disposição em contrário, a restituição da coisa deve dar-se no lugar em que tiver de ser guardada. As despesas de restituição correm por conta do depositante. Artigo 632. Se a coisa houver sido depositada no interesse de terceiro e o depositário tiver sido cientificado deste fato pelo depositante, não poderá ele exonerar-se, restituindo a coisa a este, sem consentimento daquele. Artigo 633. Ainda que o contrato fixe prazo à restituição, o depositário entregará o depósito logo que se lhe exija, salvo se tiver o direito de retenção,
a que se refere o artigo 644, se o objeto for judicialmente embargado, se sobre ele pender a execução, notificada ao depositário, ou se houver motivo razoável de suspeitar que a coisa foi dolosamente obtida. Artigo 634. No caso do artigo antecedente, última parte, o depositário, expondo o fundamento da suspeita, requererá que se recolha o objeto ao depósito público. Artigo 635. Ao depositário será facultado, outro sim, requerer depósito judicial da coisa, quando por motivo plausível não a possa guardar e o depositante não queira recebê-la. Artigo 636. O depositário que por força maior houver perdido a coisa depositada e recebido outra em seu lugar é obrigado a entregar a segunda ao depositante e ceder-lhe as ações que no caso tiver contra o terceiro responsável pela restituição da primeira. Artigo 637. O herdeiro do depositário que de boa fé vendeu a coisa depositada é obrigado a assistir o depositante na reivindicação e a restituir ao comprador o preço recebido. Artigo 638. Salvo os casos previstos nos artigos 633 e 634, não poderá o depositário furtar-se à restituição do depósito, alegando não pertencer a coisa ao depositante ou opondo compensação, exceto se noutro depósito se fundar. Artigo 639. Sendo dois ou mais depositantes e divisível a coisa, a cada um só entregará o depositário a respectiva parte, salvo se houver entre eles solidariedade. Artigo 640. Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem. Parágrafo único. Se o depositário, devidamente autorizado, confiar a coisa em depósito a terceiro, será responsável se agiu com culpa na escolha deste. Artigo 641. Se o depositário se tornar incapaz, a pessoa que lhe assumir a administração dos bens diligenciará imediatamente restituir a coisa depositada, e não querendo ou não podendo o depositante recebê-la, recolher-la ao depósito público ou promoverá nomeação de outro depositário. Artigo 642. O depositário não responde pelos casos de força maior, mas para que lhe valha a escusa, terá que prová-los. Artigo 643. O depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa e os prejuízos que do depósito provierem. Artigo 644. O depositário poderá reter o depósito até que lhe pague a retribuição devida. O líquido valor das despesas e dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou essas despesas. Parágrafo único. Se essas dívidas, despesas ou prejuízos não forem provados suficientemente ou forem ilíquidos, o depositário poderá exigir caução idônea do depositante ou, na falta desta, a remoção da coisa para o depósito público, até que se liquidem. Artigo 645. O depósito de coisas fungíveis em que o depositário se obrigue a restituir objetos do mesmo gênero, qualidade e quantidade, regular-se-á pelo disposto acerca do mútuo. Artigo 646. O depósito voluntário provar-se-á por escrito. Seção 2. Do depósito necessário. Artigo 647. É depósito necessário, inciso 1, o que se faz
em desempenho de obrigação legal. Inciso 2. O que se efetua por ocasião de alguma calamidade, como o incêndio, a inundação, o naufrágio ou o saque. Artigo 648. O depósito a que se refere o inciso 1 do artigo antecedente reger-se-á pela disposição da respectiva lei, e no silêncio ou deficiência dela, pelas concernentes ao depósito voluntário. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se aos depósitos previstos no inciso 2 do artigo antecedente, podendo este certificarem-se por qualquer meio de prova. Artigo 649. Aos depósitos previstos no artigo antecedente é equiparado a das bagagens dos viajantes ou hóspedes das hospedarias onde estiverem. Parágrafo único. Os hospedeiros responderão como depositários, assim como pelos furtos e roubos que perpetrarem as pessoas empregadas ou admitidas nos seus estabelecimentos. Artigo 650. Cessa, nos casos do artigo antecedente, a responsabilidade dos hospedeiros, se provarem que os fatos prejudiciais aos viajantes ou hóspedes não podiam ter sido evitados. Artigo 651. O depósito necessário não se presume gratuito. Na hipótese do artigo 649, a remuneração pelo depósito está incluída no preço da hospedagem. Artigo 652. Seja o depósito voluntário o necessário, o depositário que não o restituir, quando exigido, será compelido a fazê-lo, mediante prisão não excedente a 1 ano, e ressarcir os prejuízos. Capítulo 10. O mandato. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Artigo 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. Parágrafo 1º. O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga, com designação e a extensão dos poderes conferidos. Parágrafo 2º. O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida. Artigo 655. Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. Artigo 656. O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. Artigo 657. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Não se admite mandato verbal, quando o ato deva ser celebrado por escrito. Artigo 658. O mandato presume-se gratuito, quando não houver sido estipulada retribuição, exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa. Parágrafo único. Se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou no contrato. Sendo estes omissos, será ela determinada pelos usos do lugar, ou, na falta desses, por arbitramento. Artigo 659. A aceitação do mandato pode ser tácita e resulta do começo da execução.
Artigo 660. O mandato pode ser especial a um ou mais negócios, determinadamente, ou geral a todos os do mandante. Artigo 661. O mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração. Parágrafo 1º. Para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. Parágrafo 2º. O poder de transigir não importa o de firmar compromisso. Artigo 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato ou o tenha sem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele cujo nome forem praticados, salvo se este os ratificar. Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa ou resultar de ato inequívoco e retroagirá à data do ato. Artigo 663. Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável. Ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado se agir em seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante. Artigo 664. O mandatário tem o direito de reter do objeto da operação que lhe foi cometida, quanto baste para pagamento de tudo que lhe for devido em consequência do mandato. Artigo 665. O mandatário que exceder os poderes do mandato ou proceder contra eles será considerado mero gestor de negócios, enquanto o mandante lhe não ratificar os atos. Artigo 666. O maior de 16 e menor de 18 anos, não emancipado, pode ser mandatário, mas o mandante não tem ação contra ele senão de conformidade com as regras gerais, aplicáveis às obrigações contraídas por menores. Seção 2 das obrigações do mandatário. Artigo 667. O mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente. Parágrafo 1º. Se não obstante proibição do mandante, o mandatário se fizer substituir na execução do mandato, responderá ao seu constituinte pelos prejuízos ocorridos, sob a gerência do substituto, embora provenientes de caso fortuito, salvo provando que o caso teria sobrevindo ainda que não tivesse havido subestabelecimento. Parágrafo 2º. Não havendo poderes de subestabelecer, só serão imputáveis ao mandatário os danos causados pelo subestabelecido, se tiver agido com culpa na escolha deste ou nas instruções dadas a ele. Parágrafo 3º. Se a proibição de subestabelecer constar da procuração, os atos praticados pelo subestabelecido não obrigam o mandante, salvo ratificação expressa, que retroagirá à data do ato. Parágrafo 4º. Sendo omissa a procuração, quanto ao subestabelecimento, o procurador será responsável, se o subestabelecido proceder culposamente. Artigo 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, para qualquer título que seja. Artigo 669. O mandatário não pode compensar os prejuízos a que deu causa, com os proveitos que, por outro lado, tenha granjeado ao seu constituinte.
Artigo 670. Pelas somas que devia entregar ao mandante, o recebeu para despesa, mas empregou em proveito seu, pagará o mandatário juros, desde o momento em que abusou. Artigo 671. Se o mandatário, tendo fundos ou crédito do mandante, comprar em nome próprio algo que devera comprar para o mandante, por ter sido expressamente designado no mandato, terá este ação para obrigá-lo à entrega da coisa comprada. Artigo 672. Sendo dois ou mais os mandatários nomeados no mesmo instrumento, qualquer deles poderá exercer os poderes outorgados, se não forem expressamente declarados conjuntos, nem especificamente designados para atos diferentes ou subordinados a atos sucessivos. Se os mandatários forem declarados conjuntos, não terá eficácia o ato praticado sem interferência de todos, salvo havendo ratificação que retroagirá à data do ato. Artigo 673. O terceiro que, depois de conhecer os poderes do mandatário, com ele celebrar negócio jurídico exorbitante do mandato, não tem ação contra mandatário, salvo se este lhe prometeu ratificação do mandante ou se responsabilizou pessoalmente. Artigo 674. Embora ciente da morte, interdição ou mudança de estado do mandante, deve o mandatário concluir o negócio já começado, se houver perigo na demora. Seção 3. Das obrigações do mandante. Artigo 675. O mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato conferido, e a adiantar a importância das despesas necessárias à execução dele, quando o mandatário lhe pedir. Artigo 676. É obrigado o mandante a pagar ao mandatário a remuneração ajustada e as despesas da execução do mandato, ainda que o negócio não surta o esperado efeito, salvo tendo o mandatário culpa. Artigo 677. As somas adiantadas pelo mandatário para a execução do mandato vencem juros desde a data do desembolso. Artigo 678. É igualmente obrigado o mandante a ressarcir ao mandatário as perdas que este sofrer com a execução do mandato, sempre que não resultem de culpa sua ou de excesso de poderes. Artigo 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou, mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções. Artigo 680. Se o mandato for outorgado por duas ou mais pessoas e para negócio comum, cada uma ficará solidariamente responsável ao mandatário por todos os compromissos e efeitos do mandato, salvo o direito regressivo pelas quantias que pagar contra os outros mandantes. Artigo 681. O mandatário tem sobre a coisa de que tenha a posse em virtude do mandato direito de retenção, até se reembolsar do que no desempenho do encargo despendeu. Seção 4. Da extinção do mandato. Artigo 682. Cessa o mandato, inciso 1, pela revogação ou pela renúncia. Inciso 2, pela morte ou interdição de uma das partes. Inciso 3, pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes ou o mandatário para os exercer. Inciso 4, pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. Artigo 683. Quando o mandato contiver a cláusula de irrevogabilidade e o mandante o revogar,
pagará perdas e danos. Artigo 684. Quando a cláusula de irrevogabilidade for condição de um negócio bilateral ou tiver sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário, a revogação do mandato será ineficaz. Artigo 685. Conferido o mandato com a cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais. Artigo 686. A revogação do mandato, notificada somente ao mandatário, não se pode opor aos terceiros que, ignorando-a de boa fé, com ele trataram, mas ficam salvas ao constituinte as ações que, no caso lhe possam caber, contra procurador. Parágrafo único. É irrevogável o mandato que contenha poderes de cumprimento ou confirmação de negócios encetados, aos quais se ache vinculado. Artigo 687. Tanto que for comunicada ao mandatário a nomeação de outro para o mesmo negócio, considerar-se-á revogado o mandato anterior. Artigo 688. A renúncia do mandato será comunicada ao mandante, que se for prejudicado pela sua inoportunidade ou pela falta de tempo, a fim de prover a substituição do procurador. Será indenizado pelo mandatário, salvo se este provar que não podia continuar no mandato sem prejuízo considerável e que não lhe era dado subestabelecer. Artigo 689. São válidos a respeito dos contratantes de boa-fé os atos com estes ajustados, em nome do mandante, pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou a extinção do mandato, por qualquer outra causa. Artigo 690. Se falecer o mandatário, pendente o negócio a ele cometido, os herdeiros, tendo ciência do mandato, avisarão o mandante e providenciarão a bem dele, como as circunstâncias exigirem. Artigo 691. Os herdeiros, no caso do artigo antecedente, devem limitar-se às medidas conservatórias ou continuar os negócios pendentes que se possam demorar sem perigo, regulando-se os seus serviços dentro desse limite, pelas mesmas normas a que os mandatários estão sujeitos. Seção 5 do Mandato Judicial. Artigo 692. O mandato judicial fica subordinado às normas que lhe dizem respeito, constantes da legislação processual, e supletivamente às estabelecidas neste Código. Capítulo 11 da Comissão. Artigo 693. O contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, em seu próprio nome, à conta do comitente. Artigo 694. O comissário fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem contratar, sem que estas tenham ação contra o comitente, nem que este contra elas, salvo seu comissário ceder seus direitos a qualquer das partes. Artigo 695. O comissário é obrigado a agir de conformidade com as ordens e instruções do comitente, devendo, na falta destas, não podendo pedi-las a tempo, proceder segundo os usos em casos semelhantes. Parágrafo único. Ter-se-ão por justificados os atos do comissário, se deles houver resultado vantagem para o comitente,
e ainda no caso em que, não admitindo demora a realização do negócio, o comissário agiu de acordo com os usos. Artigo 696. No desempenho das suas incumbências, o comissário é obrigado a agir com cuidado e diligência, não só para evitar qualquer prejuízo ao comitente, mas ainda para lhe proporcionar o lucro que razoavelmente se podia esperar do negócio. Parágrafo único. Responderá o comissário, salvo motivo de força maior, por qualquer prejuízo que, por ação ou omissão, ocasionar ao comitente. Artigo 697. O comissário não responde pela insolvência das pessoas com quem tratar, exceto em caso de culpa e no do artigo seguinte. Artigo 698. Se do contrato de comissão constar a cláusula del credere, responderá o comissário solidariamente com as pessoas com que houver tratado em nome do comitente, caso em que, salvo estipulação em contrário, o comissário tem direito à remuneração mais elevada, para compensar o ônus assumido. Artigo 699. Presume-se o comissário autorizado a conceder dilação do prazo para pagamento na conformidade dos usos do lugar onde se realizar o negócio, se não houver instruções diversas do comitente. Artigo 700. Se houver instruções do comitente proibindo prorrogação de prazos para pagamento ou se esta não for conforme os usos locais, poderá o comitente exigir que o comissário pague incontinenti ou responda pelas consequências da dilação concedida, procedendo-se de igual modo se o comissário não der ciência ao comitente dos prazos concedidos e de quem é seu beneficiário. Artigo 701. Não estipulada a remuneração devida ao comissário, será ela arbitrada segundo os usos correntes no lugar. Artigo 702. No caso de morte do comissário ou quando não por motivo de força maior não puder concluir o negócio, será devida pelo comitente uma remuneração proporcional aos trabalhos realizados. Artigo 703. Ainda que tenha dado motivo à dispensa, terá o comissário direito a ser remunerado pelos serviços úteis prestados ao comitente, ressalvado a este o direito de exigir daquele os prejuízos sofridos. Artigo 704. Salvo disposição em contrário, pode o comitente a qualquer tempo alterar as instruções dadas ao comissário, entendendo-se por elas regidos também os negócios pendentes. Artigo 705. Se o comissário for despedido sem justa causa, terá direito a ser remunerado pelos trabalhos prestados, bem como a ser ressarcido pelas perdas e danos resultantes de sua dispensa. Artigo 706. O comitente e o comissário são obrigados a pagar juros um ao outro, o primeiro pelo que o comissário houver adiantado para cumprimento de sua ordem, e o segundo pela mora na entrega dos fundos que pertencerem ao comitente. Artigo 707. O crédito do comissário relativo a comissões e despesas feitas goza de privilégio geral, no caso de falência ou insolvência do comitente. Artigo 708. Para reembolso das despesas feitas, bem como para recebimento das comissões devidas, tem o comissário direito de retenção sobre os bens e valores em seu poder em virtude da comissão. Artigo 709. São aplicáveis à comissão, no que couber, as regras sobre mandato. Capítulo 12. Da agência e distribuição. Artigo 710. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios em zona determinada,
caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada. Parágrafo único. O proponente pode conferir poderes ao agente para que este o represente na conclusão dos contratos. Artigo 711. Salvo ajuste, o proponente não pode constituir, ao mesmo tempo, mais de um agente na mesma zona, com idêntica incumbência, nem pode o agente assumir o encargo de nela tratar de negócios do mesmo gênero à conta de outros proponentes. Artigo 712. O agente, no desempenho que lhe foi cometido, deve agir com toda diligência, atendendo-se às instruções recebidas do proponente. Artigo 713. Salvo estipulação diversa, todas as despesas com a agência ou distribuição correm a cargo do agente ou distribuidor. Artigo 714. Salvo ajuste, o agente ou distribuidor terá direito à remuneração correspondente aos negócios concluídos dentro de sua zona, ainda que sem a sua interferência. Artigo 715. O agente ou distribuidor tem direito à indenização se o proponente, sem justa causa, cessar o atendimento das propostas ou reduzi-lo, tanto que se torna antieconômica a continuação do contrato. Artigo 716. A remuneração será devida ao agente quando o negócio deixar de ser realizado for fato imputável ao proponente. Artigo 717. Ainda que dispensado por justa causa, terá o agente direito a ser remunerado pelos serviços úteis prestados ao proponente, sem embargo de haver este perdas e danos pelos prejuízos sofridos. Artigo 718. Se a dispensa se der sem culpa do agente, terá ele direito à remuneração até então devida, inclusive sobre os negócios pendentes, além das indenizações previstas em lei especial. Artigo 719. Se o agente não puder continuar o trabalho por motivo de força maior, terá direito à remuneração correspondente aos serviços realizados, cabendo esse direito aos herdeiros no caso de morte. Artigo 720. Se o contrato for por tempo indeterminado, qualquer das partes poderá resolvê-lo mediante aviso prévio de 90 dias, desde que transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto do investimento exigido do agente. Parágrafo único. No caso de divergência entre as partes, o juiz decidirá da razoabilidade do prazo e do valor devido. Artigo 721. Aplicam-se ao contrato de agência e distribuição, no que couber, as regras concernentes ao mandato e à comissão e as constantes de lei especial. Capítulo 13 da corretagem. Artigo 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. Artigo 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Artigo 724. A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. Artigo 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez
que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Artigo 726. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor, mas se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua medição, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade. Artigo 727. Se por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente, como fruto de sua mediação, a corretagem lhe será devida. Igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor. Artigo 728. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário. Artigo 729. Os preceitos sobre a corretagem constantes deste Código não excluem a aplicação de outras normas de legislação especial. Capítulo 14 do Transporte. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 730. Pelo contrato de transporte, alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para outro pessoas ou coisas. Artigo 731. O transporte exercido em virtude de autorização, permissão ou concessão rege-se pelas normas regulamentares e pelo que for estabelecido naqueles atos, sem prejuízo do disposto neste Código. Artigo 732. Aos contratos de transporte em geral são aplicáveis, quando couber, desde que não contrariem as disposições deste Código, os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais. Artigo 733. Nos contratos de transporte cumulativo, cada transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao respectivo percurso, respondendo pelos danos nele causados a pessoas e coisas. Parágrafo 1º. O dano resultante do atraso ou da interrupção da viagem será determinado em razão da totalidade do percurso. Parágrafo 2º. Se houver substituição de algum dos transportadores no decorrer do percurso, a responsabilidade solidária estender-se-á ao substituto. Seção 2 do transporte de pessoas. Artigo 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem, a fim de fixar o limite da indenização. Artigo 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é ilidida por culpa de terceiro, contra a qual tem ação regressiva. Artigo 736. Não se subordina às normas do contrato de transporte ou feito gratuitamente, por amizade ou cortesia. Parágrafo único. Não se considera gratuito o transporte quando, embora feito sem remuneração, o transportador oferir vantagens indiretas. Artigo 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. Artigo 738. A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes no bilhete ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos passageiros,
danifiquem o veículo ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço. Parágrafo único. Se o prejuízo sofrido pela pessoa transportada for atribuível à transgressão de normas e instruções regulamentares, o juiz reduzirá equitativamente a indenização, na medida em que a vítima houver concorrido para a ocorrência do dano. Artigo 739. O transportador pode recusar passageiros, salvo os casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem. Artigo 740. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada. Parágrafo 1º. Ao passageiro é facultado desistir do transporte, mesmo depois de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor correspondente ao trecho não utilizado, desde que provado que outra pessoa haja sido transportada em seu lugar. Parágrafo 2º. Não terá direito ao reembolso do valor da passagem o usuário que deixar de embarcar, salvo ser provado que outra pessoa foi transportada em seu lugar, caso em que lhe será restituído o valor do bilhete não utilizado. Parágrafo 3º. Nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá direito de reter até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória. Artigo 741. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou com a anuência do passageiro, por uma modalidade diferente à sua custa, correndo também por sua conta as despesas da estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte. Artigo 742. O transportador, uma vez executado o transporte, tem direito de retenção sobre a bagagem de passageiro e outros objetos pessoais deste, para garantir-se do pagamento do valor da passagem, que não tiver sido feito no início ou durante o percurso. Seção 3 do transporte de coisas. Artigo 743. A coisa entregue ao transportador deve estar caracterizada pela sua natureza, valor, peso e quantidade, e o mais que for necessário para que não se confunda com outras, devendo o destinatário ser indicado ao menos pelo nome e endereço. Artigo 744. Ao receber a coisa, o transportador emitirá conhecimento com a menção dos dados que a identifiquem, obedecido o disposto em lei especial. Parágrafo único. O transportador poderá exigir que o remetente lhe entregue devidamente assinada a relação discriminada das coisas a serem transportadas, em duas vias, uma das quais, por ele devidamente autenticada, ficará fazendo parte integrante do conhecimento. Artigo 745. Em caso de informação inexata ou falsa descrição no documento a que se refere o artigo antecedente, será o transportador indenizado pelo prejuízo que sofrer, devendo a ação respectiva ser ajuizada no prazo de 120 dias, a contar daquele ato, sob pena de decadência. Artigo 746. Poderá o transportador recusar a coisa cuja embalagem
seja inadequada, bem como a que possa pôr em risco a saúde das pessoas ou danificar o veículo e outros bens. Artigo 747. O transportador deverá obrigatoriamente recusar a coisa cujo transporte ou comercialização não sejam permitidos ou que venha desacompanhada dos documentos exigidos por lei ou regulamento. Artigo 748. Até a entrega da coisa, pode o remetente desistir do transporte e pedi-lo de volta, ou ordenar seja entregue a outro destinatário, pagando em ambos os casos os acréscimos de despesa decorrentes de contraordem, mais as perdas e danos que houver. Artigo 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto. Artigo 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele ou seus prepostos recebam a coisa, termina quando é entregue ao destinatário ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado. Artigo 751. A coisa depositada ou guardada nos armazéns do transportador, em virtude de contrato de transporte, rege-se, no que couber, pelas disposições relativas a depósito. Artigo 752. Desembarcadas as mercadorias, o transportador não é obrigado a dar aviso ao destinatário, se assim não foi convencionado, dependendo também de ajuste à entrega a domicílio, e devem constar do conhecimento de embarque as cláusulas de aviso ou de entrega a domicílio. Artigo 753. Se o transporte não puder ser feito ou sofrer longa interrupção, o transportador solicitará, incontinenti, instruções ao remetente e zelará pela coisa, por cujo perecimento ou deterioração responderá, salvo força maior. Parágrafo 1º. Perdurando o impedimento, sem motivo imputável ao transportador e sem manifestação do remetente, poderá aquele depositar a coisa em juízo, ou vendê-la, obedecidos os preceitos legais e regulamentares, ou os usos locais, depositando o valor. Parágrafo 2º. Se o impedimento for responsabilidade do transportador, este poderá depositar a coisa, por sua conta e risco, mas só poderá vendê-la se perecível. Parágrafo 3º. Em ambos os casos, o transportador deve informar o remetente da efetivação do depósito ou da venda. Parágrafo 4º. Se o transportador mantiver a coisa depositada em seus próprios armazéns, continuará a responder pela sua guarda e conservação, sendo-lhe devida, porém, uma remuneração pela custódia, a qual poderá ser contratualmente ajustada, ou se conformará aos usos adotados em cada sistema de transporte. Artigo 754. As mercadorias devem ser entregues ao destinatário ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos. Parágrafo único. No caso de perda parcial ou de avaria, não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva sua ação contra o transportador desde que denuncie o dano em 10 dias, a contar da entrega. Artigo 755. Havendo dúvida acerca de quem seja o destinatário, o transportador deve depositar a mercadoria em juízo.
se não lhe for possível obter instruções do remetente, se a demora puder ocasionar a deterioração da coisa, o transportador deverá vendê-la, depositando o saldo em juízo. Artigo 756. No caso de transporte cumulativo, todos os transportadores respondem solidariamente pelo dano causado perante o remetente, ressalvada a apuração final da responsabilidade entre eles, de modo que o ressarcimento recaia, por inteiro ou proporcionalmente, naquele ou naqueles em cujo percurso houver ocorrido o dano. Capítulo 15 do Seguro. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos pré-determinados. Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada. Artigo 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete de seguro e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. Artigo 759. A emissão da apólice deverá ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco. Artigo 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos à ordem ou ao portador e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e do beneficiário. Parágrafo único. No seguro de pessoas, a apólice ou o bilhete não podem ser ao portador. Artigo 761. Quando o risco for assumido em cosseguro, a apólice indicará o segurador, que administrará o contrato e apresentará os demais, para todos os seus efeitos. Artigo 762. Nulo será o contrato para garantia de risco, proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário, ou de representante de um ou de outro. Artigo 763. Não terá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação. Artigo 764. Salvo disposição especial, o fato de se não ter verificado o risco, em previsão do qual se faz o seguro, não exime o segurado de pagar o prêmio. Artigo 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. Artigo 766. Se o segurado por si ou por seu representante fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio. Artigo 767. No seguro à conta de outrem, o segurador pode opor ao segurado quaisquer defesas que tenha contra o estipulante,
por descumprimento das normas de conclusão do contrato ou de pagamento do prêmio. Artigo 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Artigo 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé. Parágrafo 1º. O segurador, desde que o faça nos 15 dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco, sem culpa do segurado, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão de resolver o contrato. Parágrafo 2º. A resolução só será eficaz 30 dias após a notificação, devendo ser restituída pelo segurador a diferença do prêmio. Artigo 770. Salvo disposição em contrário, a diminuição do risco no curso do contrato não acarreta redução do prêmio estipulado, mas se a redução do risco for considerável, o segurado poderá exigir a revisão do prêmio ou a resolução do contrato. Artigo 771. Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências. Parágrafo único. Correm à conta do segurador, até o limite fixado no contrato, as despesas de salvamento consequente ao sinistro. Artigo 772. A mora do segurador em pagar o sinistro obriga a atualização monetária da indenização devida segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, sem prejuízos dos juros moratórios. Artigo 773. O segurador, que ao tempo do contrato sabe estar passado o risco de que o segurado se pretende cobrir, e não obstante expede a apólice, pagará em dobro o prêmio estipulado. Artigo 774. A recondução tácita do contrato pelo mesmo prazo, mediante expressa cláusula contratual, não poderá operar mais de uma vez. Artigo 775. Os agentes autorizados do segurador presumem-se seus representantes para todos os atos relativos aos contratos que agenciarem. Artigo 776. O segurador é obrigado a pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco assumido, salvo ser convencionada a reposição da coisa. Artigo 777. O disposto no presente capítulo aplica-se, no que couber, aos seguros regidos por leis próprias. Seção 2 do seguro de dano. Artigo 778. Nos seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena do disposto no artigo 766 e sem prejuízo da ação penal no caso couber. Artigo 779. O risco do seguro compreenderá todos os prejuízos resultantes ou consequentes, como sejam os estragos ocasionados para evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa. Artigo 780. A vigência da garantia no seguro de coisas transportadas começa no momento em que são pelo transportador recebidas e cessa com a sua entrega ao destinatário. Artigo 781. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice,
salvo em caso de demora do segurador. Artigo 782. O segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre o mesmo interesse e contra o mesmo risco junto a outro segurador, deve previamente comunicar sua intenção por escrito ao primeiro, indicando a soma por que pretende segurar-se, a fim de se comprovar a obediência ao disposto no artigo 778. Artigo 783. Salvo disposição em contrário, o seguro de um interesse por menos do que vale acarreta a redução proporcional da indenização no caso de sinistro parcial. Artigo 784. Não se inclui na garantia o sinistro provocado por vício intrínseco da coisa segurada, não declarado pelo segurado. Parágrafo único. Entende-se por vício intrínseco o defeito próprio da coisa, que se não encontra normalmente em outras da mesma espécie. Artigo 785. Salvo disposição em contrário, admite-se a transferência do contrato a terceiro com a alienação ou cessão do interesse segurado. Parágrafo 1º. Se o instrumento contratual é nominativo, a transferência só produz efeitos em relação ao segurador mediante aviso escrito assinado pelo cedente e pelo cessionário. Parágrafo 2º. A apólice ou o bilhete à ordem só se transfere por endosso em preto, datado e assinado pelo endossante e pelo endossatário. Artigo 786. Paga a indenização, o segurador subroga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Parágrafo 1º. Salvo dolo, a subrogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins. Parágrafo 2º. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extingua em prejuízo do segurador, ou os direitos a que se refere este artigo. Artigo 787. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. Parágrafo 1º. Tão logo saiba o segurado das consequências de ato seu suscetível de lhe acarretar a responsabilidade incluída na garantia, comunicará o fato ao segurador. Parágrafo 2º. É defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente sem anuência expressa do segurador. Parágrafo 3º. Intentada a ação contra o segurado, dará esta ciência da lide ao segurador. Parágrafo 4º. Subsistirá a responsabilidade do segurado perante a terceiro, se o segurador for insolvente. Artigo 788. Nos seguros de responsabilidade legal obrigatórios, a indenização por sinistro será paga pelo segurador diretamente ao terceiro prejudicado. Parágrafo único. Demandado em ação direta pela vítima do dano, o segurador não poderá opor a exceção de contrato não cumprido pelo segurado, sem promover a citação deste para integrar o contraditório. Seção 3 do seguro de pessoa. Artigo 789. Nos seguros de pessoas, o capital segurado é livremente estipulado pelo proponente, que pode contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse, com o mesmo ou diversos seguradores. Artigo 790.
No seguro sobre a vida de outros, o proponente é obrigado a declarar, sob pena de falsidade, o seu interesse pela preservação da vida do segurado. Parágrafo único. Até prova em contrário, presume-se o interesse quando o segurado é cônjuge, ascendente ou descendente do proponente. Artigo 791. Se o segurado não renunciar à faculdade ou se o seguro não tiver como causa declarada a garantia de alguma obrigação, é lícita a substituição do beneficiário por ato entre vivos ou de última vontade. Parágrafo único. O segurador, que não for cientificado oportunamente da substituição, desobrigar-se-á pagando o capital segurado ao antigo beneficiário. Artigo 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que foi feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge, não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência. Artigo 793. É válida a instituição do companheiro como beneficiário, se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente ou já se encontrava separado de fato. Artigo 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais, para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito a dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Artigo 795. É nula, no seguro de pessoa, qualquer transação para pagamento reduzido do capital segurado. Artigo 796. O prêmio no seguro de vida será conveniado por prazo limitado ou por toda a vida do segurado. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, no seguro individual, o segurador não terá ação para cobrar o prêmio vencido, cuja falta de pagamento nos prazos previstos acarretará, conforme se estipular, a resolução do contrato, com a restituição da reserva já formada ou a redução do capital garantido proporcionalmente ao prêmio pago. Artigo 797. No seguro de vida, para caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. Parágrafo único. No caso deste artigo, o segurador é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada. Artigo 798. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros 2 anos de vigência inicial do contrato ou da sua recondução, depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese prevista neste artigo, é nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado. Artigo 799. O segurador não pode eximir-se ao pagamento do seguro, ainda que da apólice conste restrição, se a morte ou a incapacidade do segurado provier da utilização de meio de transporte mais arriscado, da prestação de serviço militar, da prática de esporte ou de atos de humanidade em auxílio de outrem. Artigo 800. Nos seguros de pessoas, o segurador não pode subrogar-se nos direitos e ações do segurado ou do beneficiário contra o acusador do sinistro. Artigo 801. O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo
que a ela de qualquer modo se vincule. Parágrafo 1º. O estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado e é o único responsável para com o segurador pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais. Parágrafo 2º. A modificação da apólice em vigor dependerá da anuência expressa de segurados, que representem 3/4 do grupo. Artigo 802. Não se compreende nas disposições desta seção a garantia do reembolso de despesas hospitalares ou de tratamento médico, nem o custeio das despesas de luto e de funeral do segurado. Capítulo 16 da Constituição de Renda. Artigo 803. Pode uma pessoa, pelo contrato de constituição de renda, obrigar-se para com outra a uma prestação periódica a título gratuito. Artigo 804. O contrato pode ser também a título oneroso, entregando-se bens móveis ou imóveis à pessoa que se obriga a satisfazer as prestações a favor do credor ou de terceiro. Artigo 805. Sendo o contrato a título oneroso, pode o credor, ao contratar, exigir que o rendeiro lhe preste garantia real ou fidejussória. Artigo 806. O contrato de constituição de renda será feito a prazo certo ou por vida, podendo ultrapassar a vida do devedor, mas não a do credor, seja ele o contratante, seja terceiro. Artigo 807. O contrato de constituição de renda requer escritura pública. Artigo 808. É nula a constituição de renda em favor de pessoa já falecida ou que nos 30 dias seguintes vier a falecer de moléstia que já sofria quando foi celebrado o contrato. Artigo 809. Os bens dados em compensação da renda caem, desde a tradição, no domínio da pessoa que por aquela se obrigou. Artigo 810. Se o rendeiro ou censuário deixar de cumprir a obrigação estipulada, poderá o credor da renda acioná-lo, tanto para que lhe pague as prestações atrasadas, como para que lhe dê garantias das futuras, sob pena de rescisão do contrato. Artigo 811. O credor adquire o direito à renda dia a dia se a prestação não houver de ser paga adiantada no começo de cada um dos períodos prefixos. Artigo 812. Quando a renda for constituída em benefício de duas ou mais pessoas, sem determinação da parte de cada uma, entende-se que os seus direitos são iguais, e salvo estipulação diversa, não adquirirão os sobrevivos direito à parte dos que morrerem. Artigo 813. A renda constituída por título gratuito pode, por ato do instituidor, ficar isenta de todas as execuções pendentes e futuras. Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo prevalece de pleno direito em favor dos montipios e pensões alimentícias. Capítulo 17 do jogo e da aposta. Artigo 814. As dívidas de jogo e de aposta não obrigam o pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. Parágrafo 1º. Estende-se esta disposição a qualquer contrato que encubra ou envolva reconhecimento, novação ou fiança de dívida de jogo, mas a nulidade resultante não pode ser oposta ao terceiro de boa-fé. Parágrafo 2º. O preceito contido neste artigo tem aplicação, ainda que se trate de jogo não proibido, só se excetuando os jogos e apostas legalmente permitidos. Parágrafo 3º. Excetuam-se igualmente
os prêmios oferecidos ou prometidos para o vencedor em competição de natureza esportiva, intelectual ou artística, desde que os interessados se submetam às prescrições legais e regulamentares. Artigo 815. Não se pode exigir reembolso do que se emprestou para jogo ou aposta, no ato de apostar ou jogar. Artigo 816. As disposições dos artigos 814 e 815 não se aplicam aos contratos sobre títulos de bolsa, mercadorias ou valores, em que se estipule a liquidação exclusivamente pela diferença entre o preço ajustado e a cotação que eles tiverem no vencimento do ajuste. Artigo 817. O sorteio para dirimir questões ou dividir coisas comuns considera-se sistema de partilha ou processo de transação, conforme o caso. Capítulo 18. Da fiança. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Artigo 819. A fiança dar-se-á por escrito e não admite interpretação extensiva. Artigo 820. Pode-se estipular a fiança, ainda que sem consentimento do devedor, ou contra a vontade. Artigo 821. As dívidas futuras podem ser objeto de fiança, mas o fiador, neste caso, não será demandado senão depois que se fizer certa e líquida a obrigação do principal devedor. Artigo 822. Não sendo limitada a fiança, compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação do fiador. Artigo 823. A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas e, quando exceder o valor da dívida ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até ao limite da obrigação afiançada. Artigo 824. As obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor. Parágrafo único. A exceção estabelecida neste artigo não abrange o caso de mútuo feito a menor. Artigo 825. Quando alguém houver de oferecer fiador, o credor não pode ser obrigado a aceitá-lo, se não for pessoa idônea, domiciliada no município onde tenha de prestar a fiança, e não possua bens suficientes para cumprir a obrigação. Artigo 826. Se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir que seja substituído. Seção 2. Seção 2. Dos efeitos da fiança. Artigo 827. O fiador, demandado pelo pagamento da dívida, tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. Parágrafo único. O fiador, que alegar o benefício de ordem a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito. Artigo 828. Não aproveita este benefício ao fiador. Inciso 1. Se ele renunciou expressamente. Inciso 2. Se obrigou como principal pagador ou devedor solidário. Inciso 3. Se o devedor for insolvente ou falido. Artigo 829. A fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa importa o compromisso de solidariedade entre elas,
se declaradamente não se reservarem o benefício de divisão. Parágrafo único. Estipulado este benefício, cada fiador responde unicamente pela parte que, em proporção, lhe couber no pagamento. Artigo 830. Cada fiador pode fixar no contrato a parte da dívida que toma sob sua responsabilidade, caso em que não será mais obrigado. Artigo 831. O fiador que pagar integralmente a dívida fica subrogado nos direitos do credor, mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva cota. Parágrafo único. A parte do fiador insolvente distribuir-se-á pelos outros. Artigo 832. O devedor responde também perante o fiador por todas as perdas e danos que este pagar, e pelos que sofrer em razão da fiança. Artigo 833. O fiador tem direito aos juros do desembolso pela taxa estipulada na obrigação principal, e não havendo taxa convencionada aos juros legais da mora. Artigo 834. Quando o credor, sem justa causa, demorar a execução iniciada contra o devedor, poderá o fiador promover-lhe o andamento. Artigo 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após a notificação do credor. Artigo 836. A obrigação do fiador passa aos herdeiros, mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças da herança. Seção 3. Da extinção da fiança. Artigo 837. O fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as extintivas da obrigação que competem ao devedor principal, se não provierem simplesmente de incapacidade pessoal, salvo o caso do mútuo feito à pessoa menor. Artigo 838. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado. Inciso 1. Se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor. Inciso 2. Se por fato do credor for impossível a subrogação nos seus direitos e preferências. Inciso 3. Se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este será obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção. Artigo 839. Se for invocado o benefício da excusão e o devedor, retardando-se a execução, cair em insolvência, ficará exonerado o fiador que o invocou, se provar que os bens por ele indicados eram, ao tempo da penhora, suficientes para a solução da dívida afiançada. Capítulo 19. Da transação. Artigo 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Artigo 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. Artigo 842. A transação far-se-á por escritura pública,
nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite, se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. Artigo 843. A transação interpreta-se restritivamente e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos. Artigo 844. A transação não aproveita nem prejudica, senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito à coisa indivisível. Parágrafo 1º. Se for concluída entre credor e o devedor, desobrigará o fiador. Parágrafo 2º. Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com outros credores. Parágrafo 3º. Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extinguem a dívida em relação aos co-devedores. Artigo 845. Dada a evicção da coisa renunciada por um dos transigentes ou por ele transferida a outra parte, não revive a obrigação extinta pela transação, mas ao evicto cabe o direito de reclamar perdas e danos. Parágrafo único. Se um dos transigentes adquirir, depois da transação, novo direito sobre a coisa renunciada ou transferida, a transação feita não o inibirá de exercê-lo. Artigo 846. A transação concernente a obrigações resultantes de delito não extingue a ação penal pública. Artigo 847. É admissível na transação a pena convencional. Artigo 848. Sendo nula qualquer das cláusulas da transação, nula será esta. Parágrafo único. Quando a transação versar sobre diversos direitos contestados, independentes entre si, o fato de não prevalecer em relação a um não prejudicará os demais. Artigo 849. A transação só se anula por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto da controvérsia entre as partes. Artigo 850. É nula a transação a respeito do litígio decidido por sentença passada em julgado, se dela não tinha ciência algum dos transatores, ou quando, por título ulteriormente descoberto, se verificar que nenhum deles tinha direito sobre o objeto da transação. Capítulo 20. Do compromisso. Artigo 851. É admitido compromisso judicial ou extrajudicial para resolver litígios entre pessoas que podem contratar. Artigo 852. É vedado compromisso para a solução de questões de Estado, de direito pessoal de família e de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial. Artigo 853. Admite-se nos contratos a cláusula compromissória para resolver divergências mediante juízo arbitral, na forma estabelecida em lei especial. Título 7. Dos atos unilaterais. Capítulo 1. Da promessa de recompensa. Artigo 854. Aquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha
certa condição ou desempenhe certo serviço, contrai obrigação de cumprir o prometido. Artigo 855. Quem quer que, nos termos do artigo antecedente, fizer o serviço ou satisfizer a condição, ainda que não pelo interesse da promessa, poderá exigir a recompensa estipulada. Artigo 856. Antes de prestado o serviço ou preenchida a condição, pode o promitente revogar a promessa, contanto que o faça com a mesma publicidade se houver assinado prazo à execução da tarefa. Entender-se-á que renúncia o arbítrio de retirar durante ele a oferta. Parágrafo único. O candidato de boa-fé que houver feito despesas terá direito a reembolso. Artigo 857. Se o ato contemplado na promessa for praticado por mais de um indivíduo, terá direito à recompensa o que primeiro o executou. Artigo 858. Sendo simultânea a execução, a cada um tocará quinhão igual na recompensa, se esta não for divisível. Conferir-se-á por sorteio, e o que obtiver a coisa dará ao outro o valor do seu quinhão. Artigo 859. Nos concursos que se abrirem com promessa pública de recompensa, é condição essencial para valerem a fixação de um prazo, observadas também as disposições dos parágrafos seguintes. Parágrafo 1º. A decisão da pessoa nomeada nos anúncios como juiz obriga os interessados. Parágrafo 2º. Em falta de pessoa designada para julgar o mérito dos trabalhos que se apresentarem, entender-se-á que o promitente que reservou essa função. Parágrafo 3º. Se os trabalhos tiverem mérito igual, proceder-se-á de acordo com os artigos 857 e 858. Artigo 860. As obras premiadas nos concursos de que trata o artigo antecedente só ficarão pertencendo ao promitente se assim for estipulado na publicação da promessa. Capítulo 2. Da gestão de negócios. Artigo 861. Aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão de negócio alheio, dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono, ficando responsável a este e às pessoas com quem tratar. Artigo 862. Se a gestão for iniciada contra a vontade manifesta ou presumível do interessado, responderá o gestor até pelos casos fortuitos, não provando que teriam sobrevindo, ainda quando se houvesse abatido. Artigo 863. No caso do artigo antecedente, se os prejuízos da gestão excederem o seu proveito, poderá o dono do negócio exigir que o gestor restitua as coisas ao estado anterior ou o indenize da diferença. Artigo 864. Tanto que possa, comunicará o gestor ao dono do negócio a gestão que assumiu, aguardando-lhe a resposta se da espera não resultar perigo. Artigo 865. Enquanto o dono não providenciar, velará o gestor pelo negócio, até o levar a cabo, esperando se aquele falecer durante a gestão, as instruções dos herdeiros sem se descuidar, entretanto, das medidas que o caso reclame. Artigo 866. O gestor envidará toda a sua diligência habitual na administração do negócio, ressarcindo ao dono o prejuízo resultante de qualquer culpa na gestão.
Artigo 867. Se o gestor se fizer substituir por outrem, responderá pelas faltas do substituto, ainda que seja pessoa idônea, sem prejuízo da ação que a ele ou ao dono do negócio contra ela possa caber. Parágrafo único. Havendo mais de um gestor, solidária será a sua responsabilidade. Artigo 868. O gestor responde pelo caso fortuito quando fizer operações arriscadas, ainda que o dono costumasse fazê-las ou quando preterir interesse deste em proveito de interesses seus. Parágrafo único. Querendo o dono aproveitar-se da gestão, será obrigado a indenizar o gestor das despesas necessárias que tiver feito e dos prejuízos que por motivo da gestão houver sofrido. Artigo 869. Se o negócio for utilmente administrado, cumprirá ao dono as obrigações contraídas em seu nome, reembolsando ao gestor as despesas necessárias ou úteis que houver feito, com os juros legais, desde o desembolso, respondendo ainda pelos prejuízos que este houver sofrido por causa da gestão. Parágrafo 1º. A utilidade ou necessidade da despesa apreciar-se-á não pelo resultado obtido, mas segundo as circunstâncias da ocasião em que se fizerem. Parágrafo 2º. Vigora o disposto neste artigo, ainda quanto o gestor em erro, quanto ao dono do negócio, der a outra pessoa as contas da gestão. Artigo 870. Aplica-se a disposição do artigo antecedente quando a gestão se proponha a acudir a prejuízos iminentes ou redunde em proveito do dono do negócio ou da coisa, mas a indenização ao gestor não excederá em importância as vantagens obtidas com a gestão. Artigo 871. Quando alguém, na ausência do indivíduo obrigado a alimentos, por ele os prestar a quem se devem, poder-lhes-á reaver do devedor a importância, ainda que este não ratifique o ato. Artigo 872. Nas despesas do enterro proporcionadas aos usos locais e à condição do falecido, feitas por terceiro, podem ser cobradas da pessoa que teria obrigação de alimentar a que veio a falecer, ainda mesmo que esta não tenha deixado bens. Parágrafo único. Cessa o disposto neste artigo e no antecedente em se provando que o gestor fez essas despesas com o simples intento de bem fazer. Artigo 873. A ratificação pura e simples do dono do negócio retroage ao dia do começo da gestão e produz todos os efeitos do mandato. Artigo 874. Se o dono do negócio ou da coisa desaprovar a gestão, considerando-a contrária aos seus interesses, vigorará o disposto nos artigos 862 e 863, salvo o estabelecido nos artigos 869 e 870. Artigo 875. Se os negócios alheios forem conexos ao do gestor, de tal arte que se não possam gerir separadamente, haver-se-á o gestor por sócio daquele cujos interesses agenciar de em volta com seus. Parágrafo único. No caso deste artigo, aquele em cujo benefício interveio o gestor só é obrigado na razão das vantagens que lograr. Capítulo 3. Do pagamento indevido. Artigo 876. Todo aquele que recebeu o que não era devido fica obrigado a restituir. Obrigação que incumbe
aquela que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. Artigo 877. Aquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro. Artigo 878. Os frutos, acessões, benfeitorias e deteriorações sobrevindas à coisa dada em pagamento indevido, aplica-se o disposto neste Código sobre o possuidor, de boa fé ou de má fé, conforme o caso. Artigo 879. Se aquele que indevidamente recebeu um imóvel o tiver alienado em boa fé, por título oneroso, responde somente pela quantia recebida, mas se agiu de má fé, além do valor do imóvel, responde por perdas e danos. Parágrafo único. Se o imóvel for alienado por título gratuito, ou se alienado por título oneroso, o terceiro adquirente agiu de má fé, cabe ao que pagou por erro o direito de reivindicação. Artigo 880. Fica isento de restituir pagamento indevido aquele que, recebendo como parte de dívida verdadeira, inutilizou o título, deixou prescrever a pretensão ou abriu mão das garantias que asseguravam seu direito, mas aquele que pagou dispõe de ação regressiva contra o verdadeiro devedor e seu fiador. Artigo 881. Se o pagamento indevido tiver consistido no desempenho de obrigação de fazer, ou para eximir-se da obrigação de não fazer, aquele que recebeu a prestação fica na obrigação de indenizar o que a cumpriu, na medida do lucro obtido. Artigo 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicial inexigível. Artigo 883. Não terá direito à repetição aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito e moral, ou proibido por lei. Parágrafo único. No caso deste artigo, o que se deu reverterá em favor do estabelecimento local de beneficência, a critério do juiz. Capítulo 4. Do enriquecimento sem causa. Artigo 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la. Se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. Artigo 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir. Artigo 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido. Título 8 dos Títulos de Crédito. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito para quando preencha os requisitos da lei. Artigo 888. A omissão de qualquer requisito legal que tire ao escrito a sua validade como título de crédito não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem. Artigo 889. Deve o título de crédito conter a data de emissão, a indicação precisa dos direitos que confere e a assinatura do emitente. Parágrafo 1º. É à vista o título de crédito, que não contém a indicação de vencimento. Parágrafo 2º. Considera-se lugar de emissão e de pagamento quando não indicado no título o domicílio do emitente.
Parágrafo 3º. O título poderá ser emitido a partir de caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observado os requisitos mínimos previstos neste artigo. Artigo 890. Consideram-se não escritas no título a cláusula de juros, a proibitiva de endosso, a excludente de responsabilidade pelo pagamento ou por despesas, a que dispense a observância de termos e formalidade prescritas, e a que, além dos limites fixados em lei, exclua ou restrinja direitos e obrigações. Artigo 891. O título de crédito incompleto ao tempo da emissão deve ser preenchido de conformidade com os ajustes realizados. Parágrafo único. O descumprimento dos ajustes previstos neste artigo, pelos que deles participaram, não constitui motivo de oposição ao terceiro portador, salvo se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé. Artigo 892. Aquele que, sem ter poderes ou excedendo os que tem, lança sua assinatura em título de crédito, como mandatário ou representante de outrem, fica pessoalmente obrigado e, pagando o título, tem ele os mesmos direitos que teria o suposto mandante ou representado. Artigo 893. A transferência do título de crédito implica a de todos os direitos que lhes são inerentes. Artigo 894. O portador de título representativo de mercadoria tem o direito de transferi-lo, de conformidade com as normas que regulam a sua circulação, ou de receber aquela independente de quaisquer formalidades, além da entrega do título devidamente quitado. Artigo 895. Enquanto o título de crédito estiver em circulação, só ele poderá ser dado em garantia, ou ser objeto de medidas judiciais, e não separadamente os direitos ou mercadorias que representa. Artigo 896. O título de crédito não pode ser reivindicado do portador que o adquiriu de boa-fé e na conformidade das normas que disciplinam a sua circulação. Artigo 897. O pagamento de título de crédito que contenha obrigação de pagar soma determinada pode ser garantido por aval. Parágrafo único. É vedado o aval parcial. Artigo 898. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título. Parágrafo 1º. Para a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista. Parágrafo 2º. Considera-se não escrito o aval cancelado. Artigo 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar, na falta de indicação, ao emitente ou devedor final. Parágrafo 1º. Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores. Parágrafo 2º. Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma. Artigo 900. O aval posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anteriormente dado. Artigo 901. Fica validamente desonerado o devedor que paga título de crédito ao legítimo portador, no vencimento sem oposição, salvo se agiu de má-fé. Parágrafo único. Pagando, pode o devedor exigir do credor, além da entrega do título, quitação regular. Artigo 902. Não é o credor obrigado a receber o pagamento antes do vencimento do título,
e aquele que o paga antes do vencimento fica responsável pela validade do pagamento. Parágrafo 1º. No vencimento, não pode o credor recusar pagamento, ainda que parcial. Parágrafo 2º. No caso de pagamento parcial, em que se não opera a tradição do título, além da quitação em separado, outra deverá ser firmada no próprio título. Artigo 903. Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código. Título 2. Do título ao portador. Artigo 904. A transferência de título ao portador se faz por simples tradição. Artigo 905. O possuidor de título ao portador tem direito à prestação nele indicada, mediante a sua simples apresentação ao devedor. Parágrafo único. A prestação é devida, ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente. Artigo 906. O devedor só poderá opor ao portador exceção fundada em direito pessoal ou em nulidade de sua obrigação. Artigo 907. É nulo o título ao portador emitido sem autorização de lei especial. Artigo 908. O possuidor de título dilacerado, porém identificável, tem direito a obter do emitente a substituição do anterior, mediante a restituição do primeiro e o pagamento das despesas. Artigo 909. O proprietário que perder ou extraviar título ou for injustamente desapossado dele, poderá obter novo título em juízo, bem como impedir sejam pagos a outrem capital e rendimentos. Parágrafo único. O pagamento feito antes de ter ciência da ação referida neste artigo exonera o devedor, salvo se provar que ele tinha conhecimento do fato. Capítulo 3. Do título à ordem. Artigo 910. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título. Parágrafo 1º. Pode o endossante designar o endossatário e, para a validade do endosso dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante. Parágrafo 2º. A transferência por endosso completa-se com a tradição do título. Parágrafo 3º. Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou parcialmente. Artigo 911. Considera-se legítimo possuidor o portador do título à ordem com série regular e ininterrupta de endossos, ainda que o último seja em branco. Parágrafo único. Aquele que paga o título está obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas. Artigo 912. Considera-se não escrita no endosso qualquer condição a que o subordine o endossante. Parágrafo único. É nulo o endosso parcial. Artigo 913. O endossatário de endosso em branco pode mudá-lo para o endosso em preto, completando-o com o seu nome ou de terceiro. Pode endossar novamente o título em branco ou em preto, ou pode transferi-lo sem novo endosso. Artigo 914. Ressalvada a cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. Parágrafo 1º. Assumindo responsabilidade pelo pagamento, o endossante se torna devedor solidário. Parágrafo 2º. Pagando o título, tem o endossante ação de regresso contra os coobrigados anteriores. Artigo 915. O devedor, além das exceções fundadas nas relações pessoais que tiver com o portador, só poderá opor a este as exceções relativas à forma do título e ao seu conteúdo literal,
a falsidade da própria assinatura, a defeito de capacidade ou de representação no momento da subscrição e a falta de requisito necessário ao exercício da ação. Artigo 916. As exceções fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes somente poderão ser por ele opostas ao portador se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé. Artigo 917. A cláusula constitutiva de mandato lançada no endosso confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título, salvo restrição expressamente estatuída. Parágrafo 1º. O endossatário de endosso-mandato só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador, com os mesmos poderes que recebeu. Parágrafo 2º. Com a morte ou a superveniência incapacidade do endossante, não perde eficácia o endosso-mandato. Parágrafo 3º. Pode o devedor opor ao endossatário de endosso-mandato somente as exceções que tiver contra o endossante. Artigo 918. A cláusula constitutiva de penhor, lançada no endosso, confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título. Parágrafo 1º. O endossatário de endosso penhor só pode endossar novamente o título na qualidade de procurador. Parágrafo 2º. Não pode o devedor opor ao endossatário de endosso penhor as exceções que tinha contra o endossante, salvo se aquele tiver agido de má-fé. Artigo 919. A aquisição de título à ordem, por meio diverso do endosso, tem efeito de exceção civil. Artigo 920. O endosso posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anterior. Capítulo 4. Do título nominativo. Artigo 921. É título nominativo o emitido em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente. Artigo 922. Transfere-se o título nominativo mediante termo em registro do emitente, assinado pelo proprietário e pelo adquirente. Artigo 923. O título nominativo também pode ser transferido por endosso que contenha o nome do endossatário. Parágrafo 1º. A transferência mediante endosso só tem eficácia perante o emitente, uma vez feita a competente averbação em registro, podendo o emitente exigir do endossatário que comprove a autenticidade da assinatura do endossante. Parágrafo 2º. O endossatário, legitimado por série regular e ininterrupta de endossos, tem o direito de obter a averbação no registro do emitente, comprovada a autenticidade das assinaturas de todos os endossantes. Parágrafo 3º. Caso o título original contenha o nome do primitivo proprietário, tem direito o adquirente a obter do emitente novo título em seu nome, devendo a emissão do novo título constar do registro do emitente. Artigo 924. Ressalvada proibição legal, pode o título nominativo ser transformado em a ordem ou ao portador, a pedido do proprietário e à sua custa. Artigo 925. Fica desonerado de responsabilidade o emitente que de boa fé fizer a transferência pelos modos indicados nos artigos antecedentes. Artigo 926. Qualquer negócio ou medida judicial que tenha por objeto o título só produz efeito perante o emitente ou terceiros, uma vez feita a competente averbação no registro do emitente. Título 9 da Responsabilidade Civil.
Capítulo 1 da obrigação de indenizar. Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano ao outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Artigo 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo, ou não dispuserem de meios suficientes. Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Artigo 929. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. Artigo 930. No caso do inciso 2 do artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva, para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Parágrafo único. A mesma ação competirá àquele em defesa de quem se causou o dano. Artigo 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil. Inciso 1. Os pais pelos filhos menores, que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Inciso 2. O tutor e o curador pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições. Inciso 3. O empregador ou o comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Inciso 4. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos, onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Inciso 5. Os que gratuitamente houverem participado dos produtos do crime até a concorrente quantia. Artigo 933. As pessoas indicadas nos incisos 1 a 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Artigo 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. Artigo 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Artigo 936. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Artigo 937. O dono do edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Artigo 938. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Artigo 939. O credor que demandar
o devedor, antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro. Artigo 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Artigo 941. As penas previstas nos artigos 939 e 940 não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido. Artigo 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado, e se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no artigo 932. Artigo 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. Capítulo 2. Da indenização. Artigo 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Artigo 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Artigo 946. Se a obrigação for indeterminada e não houver na lei ou no contrato disposição fixando a indenização devida pelo inadimplente, apurar-se-á o valor das perdas e danos na forma que a lei processual determinar. Artigo 947. Se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo seu valor em moeda corrente. Artigo 948. No caso de homicídio, a indenização consiste sem excluir outras reparações. Inciso 1º. No pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. Inciso 2º. Na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Artigo 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes, até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Artigo 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes, até ao fim da convalescença, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho, para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. Artigo 951. O disposto nos artigos 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional,
por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. Artigo 952. Havendo usurpação ou esbulho do alheio, além da restituição da coisa, a indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações e o devido a título de lucros cessantes. Faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao prejudicado. Parágrafo único. Para se restituir o equivalente, quando não exista a própria coisa, estimar-se-á ela pelo seu preço ordinário e pelo de afeição, contanto que este não se avantaje aquele. Artigo 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso. Artigo 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal constituirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido. E se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal, inciso 1, o cárcere privado. Inciso 2, a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé. Inciso 3, a prisão ilegal. Título 10. Das preferências e privilégios creditórios. Artigo 955. Procede-se à declaração de insolvência toda vez que as dívidas excedam a importância dos bens do devedor. Artigo 956. A discussão entre os credores pode versar quer sobre a preferência entre eles disputada, quer sobre a nulidade, simulação, fraude ou falsidade das dívidas e contratos. Artigo 957. Não havendo título legal à preferência, terão os credores igual direito sobre os bens do devedor comum. Artigo 958. Os títulos legais de preferência são os privilégios e os direitos reais. Artigo 959. Conservam seus respectivos direitos os credores hipotecários ou privilegiados. Inciso 1. Sob o preço do seguro da coisa agravada, com hipoteca ou privilégio, ou sob indenização devida, havendo responsável pela perda ou danificação da coisa. Inciso 2. Sobre o valor da indenização, se a coisa obrigada, a hipoteca ou privilégio for desapropriada. Artigo 960. Nos casos que se refere o artigo antecedente, o devedor do seguro ou da indenização exonera-se, pagando sem oposição dos credores hipotecários ou privilegiados. Artigo 961. O crédito real prefere ao pessoal, de qualquer espécie, o crédito pessoal, privilegiado ou simples, e o privilégio especial ou geral. Artigo 962. Quando concorrerem aos mesmos bens, e por título igual, dois ou mais credores da mesma classe especial privilegiados, haverá entre eles rateio proporcional ao valor dos respectivos créditos, se o produto não bastar para o pagamento integral de todos. Artigo 963. O privilégio especial só compreende os bens sujeitos, por expressa disposição de lei, ao pagamento do crédito que ele favorece, e o geral, todos os bens não sujeitos a crédito real nem a privilégio especial. Artigo 964. Tem privilégio especial. Inciso 1. Sobre a coisa arrecadada,
e liquidada, o credor de custas e despesas judiciais feitas com a arrecadação e liquidação. Inciso 2º. Sobre a coisa salvada, o credor por despesas de salvamento. Inciso 3. Sobre a coisa beneficiada, o credor por benfeitorias necessárias ou úteis. Inciso 4. Sobre os prédios rústicos ou urbanos, fábricas, oficinas ou quaisquer outras construções, o credor de materiais, dinheiro ou serviços para a sua edificação, reconstrução ou melhoramento. Inciso 5. Sobre os frutos agrícolas, o credor por sementes, instrumentos e serviços à cultura ou à colheita. Inciso 5. Sobre as alfaias e utensílios de uso doméstico nos prédios rústicos ou urbanos, o credor de aluguéis, quanto às prestações do ano corrente e do anterior. Inciso 7. Sobre os exemplares da obra existente na massa do editor, o autor dela ou seus legítimos representantes, pelo crédito fundado contra aquele no contrato da edição. Inciso 8. Sobre o produto da colheita, para a qual houver concorrido com o seu trabalho e precipuamente a quaisquer outros créditos, ainda que reais, o trabalhador agrícola, quanto à dívida dos seus salários. Inciso 9. Sobre os produtos do abate, o credor por animais. Artigo 965. Goza de privilégio geral na seguinte ordem: sobre os bens do devedor. Inciso 1. O crédito por despesa de seu funeral, feito segundo a condição do morto e a costume do lugar. Inciso 2. O crédito por custas judiciais ou por despesas com arrecadação e liquidação da massa. Inciso 3. O crédito por despesas com o luto do cônjuge, sobrevivo e dos filhos do devedor falecido, se forem moderadas. Inciso 4. O crédito por despesas com a doença de que faleceu o devedor no semestre anterior à sua morte. Inciso 5. O crédito pelos gastos necessários à mantença do devedor falecido e sua família no trimestre anterior ao falecimento. Inciso 6. O crédito pelo imposto devido à fazenda pública no ano corrente e no anterior. Inciso 7. O crédito pelos salários dos empregados do serviço doméstico do devedor nos seus derradeiros 6 meses de vida. Inciso 8. Os demais créditos de privilégio geral. Livro 2 do Direito de Empresa. Título 1 do Empresário. Capítulo 1 da Caracterização e da Inscrição. Artigo 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Artigo 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Artigo 968. A inscrição do empresário far-se-á mediante requerimento que contenha: inciso 1. O seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, o regime de bens. Inciso 2. A firma com a respectiva assinatura autografada, que poderá ser substituída pela assinatura autenticada com certificação digital
ou meio equivalente que comprove a sua autenticidade, ressalvado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar nº 123. Inciso 3. O capital. Inciso 4. O objeto e a sede da empresa. Parágrafo 1º. Com as indicações estabelecidas neste artigo, a inscrição será tomada por termo no livro próprio do Registro Público de Empresas Mercantis e obedecerá a número de ordem contínuo para todos os empresários inscritos. Parágrafo 2º. À margem da inscrição e com as mesmas formalidades serão averbadas quaisquer modificações nela ocorrentes. Parágrafo 3º. Caso venha a admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar ao Registro Público de Empresas Mercantis a transformação de seu registro de empresário para registro de sociedade empresária, observado, no que couber, o disposto nos artigos 1113 a 1115 deste Código. Parágrafo 4º. O processo de abertura, registro, alteração e baixa do microempreendedor individual, de que trata o artigo 18 da Lei Complementar 123, bem como qualquer exigência para o início de seu funcionamento, deverão ter trâmite especial e simplificado, preferentemente eletrônico, opcional para o empreendedor, na forma a ser disciplinada pelo Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. CG, sim, de que trata o inciso 3 do artigo 2º da mesma lei. Parágrafo 5º. Para fins do disposto no parágrafo 4º, poderão ser dispensados o uso da firma com a respectiva assinatura autógrafa, o capital, requerimentos, demais assinaturas, informações relativas à nacionalidade, estado civil, regime de bens, bem como remessa de documentos na forma estabelecida pelo CGSIM. Artigo 969. O empresário que instituir recursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantis, neste deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição originária. Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbada no Registro Público de Empresas Mercantis, da respectiva sede. Artigo 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. Artigo 971. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, observadas as formalidades de que tratam o artigo 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro. Capítulo 2 da capacidade. Artigo 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Artigo 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Artigo 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Parágrafo 1º. Nos casos deste artigo, precederá a autorização judicial após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros.
Parágrafo 2º. Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía, ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo daquela, devendo tais fatos constar do alvará que conceder a autorização. Parágrafo 3º. O Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das juntas comerciais, deverá registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, desde que atendidos de forma conjunta os seguintes pressupostos. Inciso 1. O sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade. Inciso 2. O capital social deve ser totalmente integralizado. Inciso 3. O sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz deve ser representado por seus representantes legais. Artigo 975. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer a atividade de empresário, nomeará, com aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Parágrafo 1º. Do mesmo modo, será nomeado gerente em todos os casos em que o juiz entender ser conveniente. Parágrafo 2º. A aprovação do juiz não exime o representante ou assistente do menor ou do interdito da responsabilidade pelos atos dos gerentes nomeados. Artigo 976. A prova de emancipação e da autorização do incapaz, nos casos do artigo 974, e a de eventual revogação desta, serão inscritas ou averbadas no Registro Público de Empresas Mercantis. Parágrafo único. O uso da nova firma caberá, conforme o caso, ao gerente ou ao representante do incapaz, ou a este, quando puder ser autorizado. 977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Artigo 978. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Artigo 979. Além de, no Registro Civil, serem arquivados e averbados no Registro Público de Empresas Mercantis os pactos e declarações antinupciais do empresário, o título de doação, herança ou legado de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade. Artigo 980. A sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário e o ato de reconciliação não podem ser opostos a terceiros, antes de arquivados e averbados no Registro Público de Empresas Mercantis. Título 1A. Da empresa individual de responsabilidade ilimitada. Artigo 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Parágrafo 1º. O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão EIRELI após a firma ou denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. Parágrafo 2º. A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. Parágrafo 3º. A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões
que motivaram tal concentração. Parágrafo 5º. Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz, de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional. Parágrafo 6º. Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas. Parágrafo 7º. Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude. Título 2 da Sociedade. Capítulo único. Disposições gerais. Artigo 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. Artigo 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário, sujeito a registro, artigo 967, e simples as demais. Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações, e simples a cooperativa. Artigo 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos artigos 1039 a 1092. A sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos, e não o fazendo, subordina-se às normas que lhes são próprias. Parágrafo único. Ressalva-se as disposições concernentes à sociedade em conta de participação e à cooperativa, bem como as constantes de leis especiais que, para o exercício de certas atividades, imponham a constituição da sociedade segundo determinado tipo. Artigo 984. A sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural e seja constituída ou transformada de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, pode, com as formalidades do artigo 968, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da sua sede, caso em que, depois de inscrita, ficará equiparada para todos os efeitos à sociedade empresária. Parágrafo único. Embora já constituída a sociedade, segundo um daqueles tipos, o pedido de inscrição se subordinará, no que for aplicável, às normas que regem a transformação. Artigo 985. A sociedade adquire personalidade jurídica, com a inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. Subtítulo 1 da Sociedade Não Personificada. Capítulo 1 da Sociedade em Comum. Artigo 986. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste capítulo, observadas subsidiariamente, e no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade simples. Artigo 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Artigo 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum. Artigo 989. Os bens sociais
respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo o pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. Artigo 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade. Capítulo 2. Da sociedade em conta de participação. Artigo 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo e exclusivamente perante este o sócio participante, nos termos do contrato social. Artigo 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito. Artigo 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier. Artigo 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais. Parágrafo 1º. A especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios. Parágrafo 2º. A falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito quirografário. Parágrafo 3º. Falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido. Artigo 995. Salvo estipulação em contrário, o sócio ostensivo não pode admitir novo sócio, sem o consentimento expresso dos demais. Artigo 996. Aplica-se à sociedade em conta de participação subsidiariamente e no que com ela for compatível o disposto para a sociedade simples, e a sua liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na forma da lei processual. Parágrafo único. Havendo mais de um sócio ostensivo, as respectivas contas serão prestadas e julgadas no mesmo processo. Subtítulo 2. Da sociedade personificada. Capítulo 1. Da sociedade simples. Seção 1. Do contrato social. Artigo 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará, inciso 1, nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas. Inciso 2, denominação, objeto, sede e prazo da sociedade. Inciso 3, capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Inciso 4. A cota de cada sócio,
no capital social e o modo de realizá-la. Inciso 5. As prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços. Inciso 5. Inciso 6. As pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade e seus poderes e atribuições. Inciso 7. A participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. Inciso 8. Se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Parágrafo único. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado, contrário ao disposto no instrumento do contrato. Artigo 998. Nos 30 dias subsequentes à sua constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição do contrato social no registro civil das pessoas jurídicas do local de sua sede. Parágrafo 1º. O pedido de inscrição será acompanhado do instrumento autenticado do contrato e, se algum sócio dele houver sido representado por procurador, a da respectiva procuração, bem como, se for o caso, da prova da autorização da autoridade competente. Parágrafo 2º. Com todas as indicações enumeradas no artigo antecedente, será a inscrição tomada por termo no livro de registro próprio e obedecerá a número de ordem contínua para todas as sociedades inscritas. Artigo 999. As modificações do contrato social que tenham por objeto matéria indicada no artigo 997 dependem do consentimento de todos os sócios. As demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos, se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime. Parágrafo único. Qualquer modificação do contrato social será averbada, cumprindo-se as formalidades previstas no artigo antecedente. Artigo 1000. A sociedade simples que instituir sucursal, filial ou agência na circunscrição de outro registro civil das pessoas jurídicas, neste deverá também inscrevê-la, com a prova da inscrição originária. Parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição de sucursal, filial ou agência deverá ser averbada no registro civil da respectiva sede. Seção 2 dos direitos e obrigações dos sócios. Artigo 1001. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais. Artigo 1002. O sócio não pode ser substituído no exercício das suas funções, sem o consentimento dos demais sócios, expresso em modificação do contrato social. Artigo 1003. A cessão, total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação do contrato social, com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Parágrafo único. Até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. Artigo 1004. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo nos 30 dias seguintes ao dar notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora. Parágrafo único. Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir a indenização, a exclusão do sócio remisso ou reduzir-lhe a cota ao montante já realizado, aplicando-se em ambos os casos o disposto no parágrafo 1º do artigo 1031.
Artigo 1005. O sócio que, a título de cota social, transmitir domínio, posse ou uso, responde pela evicção e pela solvência do devedor, aquele que transferir crédito. Artigo 1006. O sócio cuja contribuição consista em serviços não pode, salvo convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros e dela excluído. Artigo 1007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas, mas aquele cuja contribuição consiste em serviços somente participa dos lucros na proporção da média dos valores das cotas. Artigo 1008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. Artigo 1009. A distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarreta responsabilidade solidária dos administradores que a realizarem e dos sócios que o receberem, conhecendo ou devendo conhecer-lhes a ilegitimidade. Seção 3. Da administração. Artigo 1010. Quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das cotas de cada um. Parágrafo 1º. Para a formação da maioria absoluta, são necessários votos correspondentes a mais de metade do capital. Parágrafo 2º. Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate, e se esse persistir, decidirá o juiz. Parágrafo 3º. Responde por perdas e danos o sócio que, tendo em alguma operação interesse contrário ao da sociedade, participar da deliberação que a aprove graças a seu voto. Artigo 1011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Parágrafo 1º. Não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Parágrafo 2º. Aplicam-se à atividade dos administradores, no que couber, as disposições concernentes ao mandato. Artigo 1012. O administrador, nomeado por instrumento em separado, deve averbá-lo à margem da inscrição da sociedade e pelos atos que praticar, antes de requerer a averbação, responde pessoal e solidariamente com a sociedade. Artigo 1003. A administração da sociedade, nada dispondo o contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. Parágrafo 1º. Se a administração competir separadamente a vários administradores, cada um pode impugnar operação pretendida por outro, cabendo a decisão aos sócios por maioria de votos. Parágrafo 2º. Responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria. Artigo 1014. Nos atos de competência conjunta de vários administradores, tornar-se necessário o concurso de todos, salvo nos casos urgentes em que a omissão ou retardo das providências possa ocasionar dano irreparável ou grave. Artigo 1015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade,
não constituindo objeto social. A oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. Parágrafo único. O excesso, por parte dos administradores, somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses. Inciso 1. Se a limitação dos poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade. Inciso 2. Provando-se que era conhecida do terceiro. Inciso 3. Tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. Artigo 1016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e a terceiros prejudicados por culpa do desempenho de suas funções. Artigo 1017. O administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade ou pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes, e se houver prejuízo, por ele também responderá. Parágrafo único. Fica sujeito às sanções o administrador que, tendo em qualquer operação interesse contrário ao da sociedade, tome parte na correspondente deliberação. Artigo 1018. O administrador é vedado far-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar. Artigo 1019. São irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa no contrato social, salvo justa causa, reconhecida judicialmente a pedido de qualquer dos sócios. Parágrafo único. São revogáveis a qualquer tempo os poderes conferidos a sócio por ato separado ou a quem não seja sócio. Artigo 1020. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Artigo 1021. Salvo estipulação que determine época própria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos e o estado da caixa e da carteira da sociedade. Seção 4. Das relações com terceiros. Artigo 1022. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente, por meio de administradores com poderes especiais ou não, os havendo por intermédio de qualquer administrador. Artigo 1023. Se os bens da sociedade não lhes cobrirem as dívidas, responde os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Artigo 1024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Artigo 1025. O sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão. Artigo 1026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da cota do devedor, cujo valor, apurado na forma do artigo 1031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até 90 dias após aquela liquidação. Artigo 1027. Os herdeiros do cônjuge de sócio ou o cônjuge do que se separou judicialmente não podem exigir, desde logo,
a parte que lhes couber na cota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade. Seção 5. Da resolução da sociedade em relação a um sócio. Artigo 1028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua cota, salvo, inciso 1, se o contrato dispuser diferentemente. Inciso 2, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade. Inciso 3, se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. Artigo 1029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 dias, se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Parágrafo único. Nos 30 dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade. Artigo 1030. Ressalvado o disposto no artigo 1004, o seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave do cumprimento de suas obrigações, ou ainda por incapacidade superveniente. Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja cota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do artigo 1026. Artigo 1031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua cota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo 1º. O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo seus demais sócios suprirem o valor da cota. Parágrafo 2º. A cota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de 90 dias a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual em contrário. Artigo 1032. A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 anos após averbada a resolução da sociedade, nem nos 2 primeiros casos pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Seção 6 da dissolução. Artigo 1033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer, inciso 1, o vencimento do prazo de duração, salvo ser vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. Inciso 2, o consenso unânime dos sócios. Inciso 3, a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado. Inciso 4, a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 dias. Inciso 5, a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4, caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no registro público de empresas mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observado no que couber o disposto nos artigos 1113 a 1115 deste Código. Artigo 1084. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente
a requerimento de qualquer dos sócios, quando, inciso 1, anulada a sua constituição. Inciso 2, exaurido o fim social ou verificada a sua inexequibilidade. Artigo 1035. O contrato pode prever outras causas de dissolução a serem verificadas judicialmente quando contestadas. Artigo 1036. Ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores providenciar imediatamente a investidura do liquidante e restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, vedadas novas operações pelas quais responderão solidária e ilimitadamente. Parágrafo único. Dissolvida de pleno direito a sociedade, pode o sócio requerer, desde logo, a liquidação judicial. Artigo 1037. Ocorrendo a hipótese prevista no inciso 5 do artigo 1033, o Ministério Público, tão logo lhe comunique à autoridade competente, promoverá a liquidação judicial da sociedade, se os administradores não o tiverem feito nos 30 dias seguintes à perda da autorização, ou se o sócio não houver exercido a faculdade assegurada pelo parágrafo único do artigo antecedente. Parágrafo único. Caso o Ministério Público não promova a liquidação judicial da sociedade nos 15 dias subsequentes ao recebimento da comunicação, a autoridade competente para conceder a autorização nomeará interventor com poderes para requerer a medida e administrar a sociedade, até que seja nomeada o liquidante. Artigo 1038. Se não estiver designado no contrato social, o liquidante será eleito por deliberação dos sócios, podendo a escolha recair em pessoa estranha à sociedade. Parágrafo 1º. O liquidante pode ser destituído a todo tempo. Inciso 1. Se eleito pela forma prevista neste artigo, mediante deliberação dos sócios. Inciso 2. Em qualquer caso, por via judicial, a requerimento de um ou mais sócios, ocorrendo justa causa. Parágrafo 2º. A liquidação da sociedade se processa de conformidade com o disposto no capítulo 9 deste subtítulo. Capítulo 2º. Da sociedade em nome coletivo. Artigo 1039. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios solidária e limitadamente pelas obrigações sociais. Parágrafo único. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um. Artigo 1040. A sociedade em nome coletivo se rege pelas normas deste capítulo e no que seja omisso pelas do capítulo antecedente. Artigo 1041. O contrato deve mencionar, além das indicações referidas no artigo 997, a firma social. Artigo 1042. A administração da sociedade compete exclusivamente a sócios, sendo o uso da firma, nos limites do contrato, privativo dos que tenham os necessários poderes. Artigo 1043. O credor particular de sócio não pode, antes de dissolver-se a sociedade, pretender a liquidação da cota do devedor. Parágrafo único. Poderá fazê-lo quando, inciso 1, a sociedade houver sido prorrogada tacitamente. Inciso 2. Tendo ocorrido prorrogação contratual, for acolhida judicialmente oposição do credor, levantada no prazo de 90 dias, contado da publicação do ato dilatório. Artigo 1044. A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no artigo 1033 e, se empresária, também pela declaração da falência.
Capítulo 3 da Sociedade em Comandita Simples. Artigo 1045. Na sociedade em comandita simples, tomam parte sócios de duas categorias: os comanditados, pessoas físicas responsáveis solidária e limitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua cota. Parágrafo único. O contrato deve discriminar os comanditados e os comanditários. Artigo 1046. Aplicam-se à sociedade em comandita simples as normas da sociedade em nome coletivo, no que forem compatíveis com as deste capítulo. Parágrafo único. Os comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo. Artigo 1047. Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de lhe fiscalizar as operações, não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome da firma social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comanditado. Parágrafo único. Pode o comanditário ser constituído procurador da sociedade para o negócio determinado e com poderes especiais. Artigo 1048. Somente após averbada a modificação do contrato produz efeito quanto a terceiros a diminuição da cota do comanditário em consequência de ter sido reduzido o capital social, sempre sem prejuízo dos credores pré-existentes. Artigo 1049. O sócio comanditário não é obrigado à reposição de lucros recebidos de boa-fé e de acordo com o balanço. Parágrafo único. Diminuído o capital social por perdas supervenientes, não pode o comanditário receber quaisquer lucros antes de reintegrado aquele. Artigo 1050. No caso de morte de sócio comanditário, a sociedade, salvo disposição em contrário, continuará com os seus sucessores, que designarão quem os represente. Artigo 1051. Dissolve-se de pleno direito a sociedade. Inciso 1. Por qualquer das causas previstas no artigo 1044. Inciso 2. Quando, por mais de 180 dias, perdurar a falta de uma das categorias de sócio. Parágrafo único. Na falta de sócio comanditado, os comanditários nomearão administrador provisório, para praticar, durante o período referido no inciso 2, e sem assumir a condição de sócio, os atos de administração. Capítulo 4 da Sociedade Limitada. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 52. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Parágrafo 1º. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Parágrafo 2º. Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. Artigo 1053. A sociedade limitada rege-se nas omissões deste capítulo, pelas normas da sociedade simples. Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada, pelas normas da sociedade anônima. Artigo 1054. O contrato mencionará, no que couber, as indicações do artigo 997, e, se for o caso, a firma social. Seção 2 das cotas. Artigo 1055. O capital social divide-se em cotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Parágrafo 1º. Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, responde solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. Parágrafo 2º. É vedada
contribuição que consista em prestação de serviços. Artigo 1056. A cota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto no artigo seguinte. Parágrafo 1º. No caso de condomínio de cota, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino representante ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no artigo 1052, os condôminos de cota indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua integralização. Artigo 1057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social. Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para fins do parágrafo único do artigo 1003, a partir da averbação do respectivo instrumento subscrito pelos sócios anuentes. Artigo 1058. Não integralizada a cota de sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único, tomá-la para si ou transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabelecidas no contrato, mais as despesas. Artigo 1059. Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas a qualquer título, ainda que autorizadas pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital. Seção 3. Da Administração. Artigo 1060. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas, designadas no contrato social, ou em ato separado. Parágrafo único. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade. Artigo 1061. A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios enquanto o capital não estiver integralizado, é de 2/3 no mínimo após a integralização. Artigo 1062. O administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração. Parágrafo 1º. Se o termo for assinado nos 30 dias seguintes à designação, esta se tornará sem efeito. Parágrafo 2º. Nos 10 dias seguintes ao da investidura, deve o administrador requerer que seja averbada sua nomeação no registro competente, mencionando o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência, com exibição de documento de identidade, o ato e a data de nomeação e o prazo de gestão. Artigo 1063. O exercício de cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo, do titular ou pelo término do prazo, se fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução. Parágrafo 1º. Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas, correspondentes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa. Parágrafo 2º. A cessação do exercício do cargo de administrador deve ser averbada no registro competente, mediante requerimento apresentado nos 10 dias seguintes ao da ocorrência. Parágrafo 3º. A renúncia de administrador torna-se eficaz em relação à sociedade,
desde o momento em que esta tome conhecimento da comunicação escrita do renunciante, e em relação a terceiros, após a averbação e publicação. Artigo 1064. O uso da firma ou denominação social é privativo dos administradores que tenham os necessários poderes. Artigo 1065. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. Seção 4 do Conselho Fiscal. Artigo 1066. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos Sócios, pode o contrato instituir Conselho Fiscal composto de 3 ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no país, eleitos na Assembleia Anual prevista no artigo 1078. Parágrafo 1º. Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis enumerados no parágrafo 1º do artigo 111, os membros dos demais órgãos da sociedade ou de outra por ela controlada, os empregados de quaisquer delas ou dos respectivos administradores, o cônjuge ou parente destes até o 3º grau. Parágrafo 2º. É assegurado aos sócios minoritários que representarem pelo menos 1/5 do capital social o direito de eleger separadamente um dos membros do Conselho Fiscal e o respectivo suplente. Artigo 1067. Os membros ou suplente eleito, assinando o termo de posse, lavrado no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal, em que se mencione o seu nome, nacionalidade, estado civil, residência e a data da escolha, ficará investido nas suas funções que exercerá, salvo cessação anterior, até a subsequente Assembleia Anual. Parágrafo único. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes ao da eleição, esta se tornará sem efeito. Artigo 1068. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada anualmente pela Assembleia dos Sócios que os eleger. Artigo 1069. Além de outras atribuições determinadas na lei ou no contrato social, os membros do Conselho Fiscal incumbem individual ou conjuntamente os deveres seguintes. Inciso 1. Examinar, pelo menos trimestralmente, os livros e papéis da sociedade e o estado da caixa e da carteira, devendo os administradores ou liquidantes prestar-lhes as informações solicitadas. Inciso 2. Lavrar no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal o resultado dos exames referidos no inciso 1 deste artigo. Inciso 3. Exarar no mesmo livro e apresentar à Assembleia Anual dos Sócios pareceres sobre os negócios e as operações sociais do exercício em que servirem, tomando por base o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Inciso 4. Denunciar os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, sugerindo providências úteis à sociedade. Inciso 5. Convocar a Assembleia dos Sócios se a diretoria retardar por mais de 30 dias a sua convocação anual, ou sempre que ocorram motivos graves e urgentes. Inciso 6. Praticar, durante o período da liquidação da sociedade, os atos a que se refere este artigo, tendo em vista as disposições especiais reguladoras da liquidação. Artigo 1070. As atribuições e poderes conferidos pela lei ao Conselho Fiscal não podem ser outorgados a outro órgão da sociedade, e a responsabilidade de seus membros obedece à regra que define a dos administradores. Parágrafo único. O Conselho Fiscal poderá escolher
para assisti-lo no exame dos livros, dos balanços e das contas, contabilista legalmente habilitado mediante remuneração aprovada pela Assembleia dos Sócios. Seção 5. Das deliberações dos sócios. Artigo 1071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato. Inciso 1. A aprovação das contas da administração. Inciso 2. A designação dos administradores, quando feita em ato separado. Inciso 3. A destituição dos administradores. Inciso 4. O modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato. Inciso 5. A modificação do contrato social. Inciso 6. A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade ou a cessação do estado de liquidação. Inciso 7. A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas. Inciso 8. O pedido de concordata. Artigo 1072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no artigo 1010, serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores, nos casos previstos em lei ou no contrato. Parágrafo 1º. A deliberação em assembleia será obrigatória se o número dos sócios for superior a 10. Parágrafo 2º. Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no parágrafo 3º do artigo 1152, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem por escrito cientes do local, data, hora e ordem do dia. Parágrafo 3º. A reunião ou a assembleia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto delas. Parágrafo 4º. No caso do inciso 8 do artigo antecedente, os administradores, se houver urgência e com autorização de titulares de mais da metade do capital social, podem requerer concordata preventiva. Parágrafo 5º. As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. Parágrafo 6º. Aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos omissos no contrato, o disposto na presente seção sobre a Assembleia. Artigo 1073. A reunião ou a Assembleia podem também ser convocadas, inciso 1, por sócio, quando os administradores retardarem a convocação por mais de 60 dias, nos casos previstos em lei ou no contrato, ou por titulares de mais de 1/5 do capital, quando não atendido no prazo de 8 dias, pedido de convocação fundamentado com indicação das matérias a serem tratadas. Inciso 2. Pelo Conselho Fiscal, se houver, nos casos a que se refere o inciso 5 do artigo 1069. Artigo 1074. A Assembleia dos Sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo 3/4 do capital social, e em segunda, com qualquer número. Parágrafo 1º. O sócio pode ser representado na Assembleia por outro sócio, ou por advogado, mediante outorga de mandato, com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado ao registro juntamente com a ata. Parágrafo 2º. Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, pode votar matéria que lhe diga respeito diretamente. Artigo 1075. A Assembleia será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes. Parágrafo 1º. Dos trabalhos e deliberações será lavrada no livro de atas da Assembleia ata assinada,
pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos bastem a validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la. Parágrafo 2º. Cópia da ata autenticada pelos administradores ou pela mesa será, nos 20 dias subsequentes à reunião, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis para arquivamento e averbação. Parágrafo 3º. Ao sócio que a solicitar, será entregue cópia autenticada da ata. Artigo 1076. Ressalvado o disposto no artigo 1061, as deliberações dos sócios serão tomadas. Inciso 1. Pelos votos correspondentes, no mínimo, a 3/4 do capital social, nos casos previstos nos incisos 5 e 6 do artigo 1071. Inciso 2º. Pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos nos incisos 2, 3, 4 e 8 do artigo 1071. Inciso 3. Pela maioria dos votos dos presentes, nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se este não exigir maioria mais elevada. Artigo 1077. Quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu o direito de retirar-se da sociedade, nos 30 dias subsequentes à reunião, aplicando-se no silêncio do contrato social antes vigente o disposto no artigo 1031. Artigo 1078. A Assembleia dos Sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de: inciso 1. Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico. Inciso 2. Designar administradores, quando for o caso. Inciso 3. Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. Parágrafo 1º. Até 30 dias antes da data marcada para a Assembleia, os documentos referidos no inciso 1 deste artigo devem ser postos por escrito e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração. Parágrafo 2º. Instalada a Assembleia, proceder-se-á à leitura dos documentos referidos no parágrafo antecedente, aos quais serão submetidos pelo presidente à discussão e votação, nesta não podendo tomar parte os membros da administração e, se houver, os do Conselho Fiscal. Parágrafo 3º. A aprovação sem reserva do balanço patrimonial e do de resultado econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonera de responsabilidade os membros da administração e, se houver, os do Conselho Fiscal. Parágrafo 4º. Extingue-se em 2 anos o direito de anular a aprovação a que se refere o parágrafo antecedente. Artigo 1079. Aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos omísseis no contrato ou estabelecido nessa seção sobre a Assembleia, obedecido o disposto no parágrafo 1º do artigo 1072. Artigo 1080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram. Artigo 1080-A. O sócio poderá participar e votar à distância em reunião ou assembleia, nos termos do disposto na regulamentação do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Seção 6. Do aumento e da redução do capital. Artigo 1081. Ressalvado o disposto em lei especial
integralizadas as cotas, pode ser o capital aumentado, com a correspondente modificação do contrato. Parágrafo 1º. Até 30 dias após a deliberação, terão os sócios preferência para participar do aumento, na proporção das cotas de que sejam titulares. Parágrafo 2º. À cessão do direito de preferência, aplica-se o disposto no caput do artigo 1057. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de preferência e assumida pelos sócios ou por terceiros a totalidade do aumento, haverá reunião ou assembleia dos sócios, para que seja aprovada a modificação do contrato. Artigo 1082. Pode a sociedade reduzir o capital mediante a correspondente modificação do contrato. Inciso 1. Depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis. Inciso 2. Se excessivo em relação ao objeto da sociedade. Artigo 1083. No caso do inciso 1 do artigo antecedente, a redução do capital será realizada com a diminuição proporcional do valor nominal das cotas, tornando-se efetiva a partir da averbação no Registro Público de Empresas Mercantis, da ata da Assembleia que a tenha aprovado. Artigo 1084. No caso do inciso 2º do artigo 1082, a redução do capital será feita restituindo-se parte do valor das cotas aos sócios, ou dispensando-se as prestações ainda devidas, com diminuição proporcional, em ambos os casos, do valor nominal das cotas. Parágrafo 1º. No prazo de 90 dias, contado da data da publicação da ata da Assembleia, que aprovar a redução, o credor quirografário, por título líquido anterior a essa data, poderá opor-se ao deliberado. Parágrafo 2º. A redução somente se tornará eficaz se, no prazo estabelecido no parágrafo antecedente, não for impugnada, ou se provado o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor. Parágrafo 3º. Satisfeitas as condições estabelecidas no parágrafo antecedente, proceder-se-á à averbação no Registro Público de Empresas Mercantis da ata que tenha aprovado a redução. Seção 7. Da resolução da sociedade em relação a sócios minoritários. Artigo 1085. Ressalvado o disposto no artigo 1030, quando a maioria dos sócios representativa de mais da metade do capital social entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Parágrafo único. Ressalvado o caso em que haja apenas 2 sócios na sociedade, a exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. Artigo 1086. Efetuado o registro da alteração contratual, aplicar-se-á o disposto nos artigos 1031 e 1032. Seção 8. Da dissolução. Artigo 1087. A sociedade dissolve-se de pleno direito, por qualquer das causas previstas no artigo 1044. Capítulo 5. Da sociedade anônima. Seção única da caracterização. Artigo 1088. Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. Artigo 1089.
A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as disposições deste Código. Capítulo 6. Da sociedade em comandita por ações. Artigo 1090. A sociedade em comandita por ações tem o capital dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade anônima, sem prejuízo das modificações constantes deste capítulo, e opera sob firma ou denominação. Artigo 1091. Somente o acionista tem qualidade para administrar a sociedade e, como diretor, responde subsidiária e limitadamente pelas obrigações da sociedade. Parágrafo 1º. Se houver mais de um diretor, serão solidariamente responsáveis, depois de esgotados os bens sociais. Parágrafo 2º. Os diretores serão nomeados no ato constitutivo da sociedade, sem limitação de tempo, e somente poderão ser destituídos por deliberação de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do capital social. Parágrafo 3º. O diretor, destituído ou exonerado, continua, durante 2 anos, responsável pelas obrigações sociais contraídas sob sua administração. Artigo 1092. A Assembleia Geral não pode, sem o consentimento dos diretores, mudar o objeto essencial da sociedade, prorrogar-lhe o prazo de duração, aumentar ou diminuir o capital social, criar debêntures ou partes beneficiárias. Capítulo 7. Da sociedade cooperativa. Artigo 1093. A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente capítulo, ressalvada a legislação especial. Artigo 1094. São características da sociedade cooperativa. Inciso 1. Variabilidade ou dispensa do capital social. Inciso 2. Concurso de sócios, em número mínimo, necessário a compor a administração da sociedade sem limitação de número máximo. Inciso 3. Limitação do valor da soma de cotas do capital social de cada sócio. Poderá tomar. Inciso 4. Intransferibilidade das cotas do capital a terceiros, estranhos à sociedade, ainda que por herança. Inciso 5. Quórum. Para a Assembleia Geral funcionar e deliberar, fundado no número de sócios presentes à reunião, e não no capital social representado. Inciso 6. Direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital a sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação. Inciso 7. Distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado. Inciso 8. Indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade. Artigo 1095. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada. Parágrafo 1º. É limitada a responsabilidade na cooperativa, em que o sócio responde somente pelo valor de suas cotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações. Parágrafo 2º. É ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Artigo 1096. No que a lei for omissa, aplicam-se as disposições referentes à sociedade simples, resguardadas as características estabelecidas no artigo 1094. Capítulo 8 das sociedades coligadas. Artigo 1097.
Consideram-se coligadas as sociedades que, em suas relações de capital, são controladas, filiadas ou de simples participação na forma dos artigos seguintes. Artigo 1098. É controlada. Inciso 1. A sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos cotistas ou da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores. Inciso 2. A sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de outra, mediante ações ou cotas possuídas por sociedades ou sociedades por esta já controladas. Artigo 1099. Diz-se coligada ou filiada à sociedade de cujo capital outra sociedade participa, com 10% ou mais do capital da outra, sem controlá-la. Artigo 1100. É de simples participação a sociedade de cujo capital outra sociedade possua, menos de 10% do capital com direito de voto. Artigo 1101. Salvo disposição especial de lei, a sociedade não pode participar de outra que seja sua sócia, por montante superior, segundo o balanço ou das próprias reservas, excluída a reserva legal. Parágrafo único. Aprovado o balanço em que se verifique ter sido excedido esse limite, a sociedade não poderá exercer o direito de voto correspondente às ações ou cotas em excesso, as quais devem ser alienadas nos 180 dias seguintes àquela aprovação. Capítulo 9. Da liquidação da sociedade. Artigo 1102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante, na forma do disposto neste livro, procede-se à liquidação, de conformidade com os preceitos deste capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução. Parágrafo único. O liquidante, que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções averbada a sua nomeação no registro próprio. Artigo 1103. Constituem deveres do liquidante. Inciso 1. Averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da sociedade. Inciso 2. Arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam. Inciso 3. Proceder nos 15 dias seguintes ao da sua investidura e com a assistência, sempre que possível, dos administradores, a elaboração do inventário e do balanço geral do ativo e do passivo. Inciso 4. Ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas. Inciso 5. Exigir dos cotistas, quando insuficiente o ativo, a solução do passivo, a integralização de suas cotas e, se for o caso, as quantias necessárias, nos limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se entre os sócios solventes e na mesma proporção, o devido pelo insolvente. Inciso 6. Convocar a Assembleia dos Cotistas, cada 6 meses, para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos praticados durante o semestre, ou sempre que necessário. Inciso 7. Confessar a falência da sociedade e pedir concordata, de acordo com as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda. Inciso 8. Fim da liquidação. Apresentar aos sócios o relatório da liquidação e as suas contas finais. Inciso 9. Averbar a ata da reunião ou da assembleia ou o instrumento firmado pelos sócios, que considerar encerrada a liquidação. Parágrafo único.
Em todos os atos, documentos ou publicações, o liquidante empregará a firma ou denominação social, sempre seguida da cláusula em liquidação, e de sua assinatura individual, com a declaração de sua qualidade. Artigo 1104. As obrigações e a responsabilidade do liquidante regem-se pelos preceitos peculiares às dos administradores da sociedade liquidanda. Artigo 1105. Compete ao liquidante representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à sua liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar quitação. Parágrafo único. Sem estar expressamente autorizado pelo contrato social ou pelo voto da maioria dos sócios, não pode o liquidante gravar de ônus reais os móveis e imóveis, contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis ao pagamento de obrigações inadiáveis, nem prosseguir, embora para facilitar a liquidação, na atividade social. Artigo 1106. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente, sem distinção entre vencidas e vincendas, mas em relação a estas com desconto. Parágrafo único. Se o ativo for superior ao passivo, pode o liquidante, sob sua responsabilidade pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas.